Amores, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para dar início ao oitavo encontro sobre rodas e hoje teremos um tema bem mais dinâmico, né? Normalmente a gente frisa algo específico, mas hoje a gente vai colocar um tema mais amplo, certo? Hoje vai ser um tema o seguinte tema: acessibilidade, capacitismo e o cotidiano das pessoas com deficiência, certo? Hoje temos dois convidados. Primeiro, isso é inédito aqui no Encontro sobre Rodas. Hoje temos dois convidados maravilhosos, chamados o Matias Bugan, ele é bacharel em design, palestrante, empreendedor e é a pessoa com deficiência entrevistada de hoje. E temos também a Maria Fernanda, companheira do Matias, e ela é fotógrafa e empreendedora, certo? Eu tô só aguardando aqui eles entrarem na nossa live pra poder, que às vezes tem um probleminha da conexão, totalmente normal por aqui. Deixa eu só mandar aqui pra eles para podermos iniciar nosso encontro de fato. Bom, agora iremos só aguardar, certo? Vocês podem fazer perguntas, tá? Desde questão do capacitismo, desde a questão da acessibilidade e principalmente do cotidiano de uma pessoa com deficiência. Olha! Oi, Oi, boa noite, gente. Tudo bem com vocês? tudo? Tudo, e você? Tô bem, graças a Deus. Antes de mais nada, eu queria agradecer a vocês por terem aceito o convite, tá? Gente, para quem tá assistindo e não conhece os meninos, eles passaram no Teleton agora 2020, que eu fiquei fascinada com a história de vocês. Perfeita. Ai, obrigada. Então, de nada. Ó, gente, como eu já tinha dito, o Matias, ele é bacharel em design e ele é palestrante e empreendedor. E a Maria, ela é fotógrafa e empreendedora. Pra vocês verem como o padrão daqui, gente, é alto, viu? Ninguém é fraco, não. Vocês, ó, eu passo a palavra para vocês. Hoje vocês são as estrelas da noite. A gente agradece também o convite, viu? A gente ficou super feliz de poder participar. A gente acha muito legal, assim, principalmente porque você gostou, né, da história. A gente também, meu, no Isso. dia ficou muito lindo, assim. A gente tava quase entrando ao vivo, né, que fica um link por trás, assim, a gente tava quase chorando, que você vai vendo a história enquanto você espera pra entrar, né? Nossa, e a É, lagriminha quase escorria assim. Eu falei, meu Deus, se eu começo a chorar aqui. Nossa, mas. eu imagino a emoção de vocês. Nossa, E demais. você já havia passado, né, no Teleton 2017, que eu sabia que eu estava lembrando de você de algum lugar, que todos os anos eu tô lá assistindo o Teleton. Você viu? E Porque no, em vi. 2017 minha história passou 3 e pouco da manhã, meu. Foi muito tarde, assim. Foi a última história. Foi, eu sempre ficava virando à noite, eu sempre fico virando Ah, à então noite você assistindo o viu. Teleton. Vi. E Legal. uma coisa que eu achei muito legal, né, que foi que você conseguiu ter a vida da hora que você sempre quis. É, eu nem lembrava da frase, meu. Quando o Celso Portiolli falou lá no ao vivo, eu falei, meu Deus, olha as coisas que eu Como sempre, muito estilosos. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Que tinha Ah, dado uma deu uma travadinha. travadinha. Normal em coisas ao vivo. Então, gente, como o tema de hoje ele envolve acessibilidade, capacitismo e o cotidiano, né, dos PCDs. Matheus, eu queria pedir para você, né, e para Maria, vocês falarem um pouquinho da sua deficiência, Matheus, e como isso impacta assim o cotidiano de vocês, certo? Seja situações de capacitismo que vocês já viveram, a questão da acessibilidade, como é na cidade de vocês. Fiquem à vontade. Sim, então, minha deficiência tem a paralisia cerebral, né? Que eu Uhum. tive no terceiro dia, quando eu nasci, eu nasci de 6 meses, né? Por conta de eu ser trigêmeo. Conta um pouco lá, né? No vídeo conta um pouquinho, Foi. né?
E aí eu tive parada respiratória e deu a lesão cerebral, né? em mim. Então, assim, eu fui descobrir que meus pais descobriram que eu tinha deficiência, eu já tinha 2 para 3 anos, né? Foi meio tarde, assim. Mas e aí logo em seguida eu já comecei o tratamento na CD e foi me desenvolvendo. Aí eu comecei a andar com andador, que hoje eu ando um pouco com a muleta, um pouco com andador. Mas eu comecei andando de andador e fui indo fazendo o tratamento, fiz 3 cirurgias lá, né, na CD, e sempre tive acompanhamento e até hoje ainda tenho, né, acompanhamento lá com a CD. E da questão da deficiência, eu tenho dificuldade de me equilibrar, né, um pouco da parte das pernas, para eu andar, eu ando me apoiando, né, com o andador, então tem um pouco de dificuldade Uhum. nessa parte, de subir escadas, é, andar em lugar muito íngreme, esburacado, essas coisas assim, para mim é complicado. Na cidade de Até vocês tem muito isso? Muitos lugares íngremes, muitas escadas? tem bastante. Até o que aconteceu que acabou calhando, que foi durante a minha faculdade, meu TCC foi sobre isso, né? Sobre acessibilidade na minha universidade, né, que eu fiz no Mackenzie, Universidade Presbiteriana Mackenzie, aqui no centro de São Paulo, e Uhum. nos arredores, que eu não morava aqui com a Maria, né, eu morava bem no centro de São Paulo, ali próximo da Consolação, e eu ia a pé para a faculdade, porque era na rua da faculdade que eu morava, né, então eu ia a pé, enfim, mas já caí várias vezes no meio do caminho, porque Ixi, lá São Paulo é muito esburacado, as calçadas são ruins para acredito. andar, muito Aí, buraco. Se quiser ir uhum. falando, pode ir complementando Aí, também. na cidade de vocês, assim, vocês têm bastante amparo, assim, assistência, ou é só a ACD mesmo que vocês têm uma assistência melhor em relação à sua deficiência, que melhora, assim, seu dia a dia? Então, falta bastante, viu, dessa parte. Até no meu projeto de TCC, depois vou te passar para você dar uma lida, que é sempre bom, né? Ah, eu amo. Eu, Pode deixar. eu falava, né, sobre acessibilidade, sobre rampas de acesso, e contava da dificuldade com os buracos, da dificuldade de pegar ônibus, né? Porque não são todos que são adaptados com rampa de acesso É, para poder entrar e aqui, tal. aqui na cidade onde eu moro não tem, né, a questão dos ônibus, porque é uma cidade que só tem 2.000 habitantes. Então a gente não precisa de ônibus, é bem pequeno aqui. Entendi, bem Mas pequenininho tem, mesmo. é muito pequeno. E tem a questão, tipo, das ruas, e algumas não são asfaltadas. Um exemplo, a rua que eu moro atualmente não tem nem calçamento, é terra mesmo. Imagina só a cadeira presa nisso. Nossa, mas é Mas complicado mesmo. demais. É, E a questão. Ah, pode falar. não, não, pode falar, pode falar. Não, eu ia só perguntar a questão do capacitismo para vocês. Maria pode ficar à vontade para falar também. Porque a gente sabe, né, que o capacitismo, para quem não conhece, é aquele preconceito mais velado, aquela ideia que as pessoas têm que uma pessoa, por ser uma pessoa com deficiência, não pode ter sua independência, não pode trabalhar, não pode ter um relacionamento, né, gente? A gente sabe que tem muito isso. Então, com vocês aconteceu bastante? Nossa, demais. Eu lembro quando a gente, no começo do namoro, eu acabei presenciando muita coisa, porque eu via de fora, eu não tinha noção da dimensão de como que era, né? E logo que eu Uhum. comecei, foi uma coisa assim, eu ouvi comentários tipo, nossa, mas como assim? E qual que é a sua deficiência? O que que você tem? Eu falei, não, como assim, né? Aí, não, mas imagina, eles namoram entre eles, mas não sei o que bonitinho, porque você é um anjinho e não sei o que. Eu falo, gente, o que é isso? Então, até É, muita hoje, gente, né? Muita gente tem essa ideia de endeusar a pessoa que namora com uma pessoa com deficiência, né? É, Já e, aconteceu muito com você, Maria. As pessoas já te, tipo, parabenizaram sem nenhum motivo.
Demais, demais. Sim. Não, porque é bom que você ajuda ele, não sei o quê. Meu, tem que ser um negócio de igual para igual, é 50%, entendeu? Ele me ajuda tanto quanto eu ajudo, não tem essa. E o pessoal fala. Exatamente. É, Infantiliza exatamente. bastante Que eu vi, também. né? Oi? Infantiliza bastante Ah, também. Tipo eu, no caso, sabe? De acontece achar muito. que. É, meu, o pessoal acha que é uma relação completamente estranha, sei lá. O pessoal fica. Eu até penso, meu, o que que as pessoas devem achar? Porque o pessoal tem muito preconceito. E aí, às vezes, Né? a gente para analisar assim e fala, meu, é muito estranho, porque se a pessoa já tem todo esse preconceito, imaginar ainda que eu namoro, os caras ficam tipo, meu, como assim? É, tanto é que chega É no nível complicado. da gente ir para um lugar público, tipo restaurante, um estabelecimento, a gente vai fazer uma compra, a pessoa não se dirige diretamente a ele. Fala comigo, como se ele não pudesse, por exemplo, escolher o prato que ele quer comer, se ele não pudesse falar com a pessoa, ter vontade própria. E aí chega diretamente para mim e falar o que ele vai querer, o que ele precisa. Eu já vivi situações semelhantes e é meio inconveniente. Quer dizer, É, totalmente inconveniente, né? Às vezes eu tava com uma pessoa, né? Um rapaz em alguma festa, e muitas pessoas chegam para mim perguntando se é meu irmão. Como se a gente não pudesse ter uma nossa, isso é relação verdade. amorosa. Já Demais. aconteceu com Essa é que a vocês? gente é Se quiserem parecido, compartilhar uma né? experiência aí. É, vocês parecem um pouco. Então todo mundo O fala que a gente é pessoal irmão, tem todo mundo. certeza que a gente é irmão, certeza absoluta, sem nem pergunta. Já chegaram falando pra lá, não sei o que, eu sou irmão. Tipo, não, mas é meu namorado, como assim? Tipo, porque demora pra gente cair a ficha também, que tipo, a pessoa já parte do princípio que eu sou irmão dela e que ela tá, tipo, me ajudando, assim, sabe? Mas É, não, É porque assim, né? A sociedade ela tem muito disso. Ela acha a pessoa com deficiência uma pessoa incapaz, que não vai ter condição de ajudar outra pessoa. é. Porque eu, como pessoa com deficiência, já tive relacionamentos e eu já cheguei a ajudar outras pessoas, mas a sociedade não tem isso, né? Na cabeça da sociedade, a gente sempre vai ser o necessitado. A gente sempre vai precisar de alguma ajuda, algum amparo, né? exatamente. E aqui o Matias Então, me gente, ajuda bastante, até porque assim, eu tenho uma diferença de altura dele absurda. Então, várias vezes eu peço pra ele, pega alguma coisa lá em cima, não sei o que. Até pelo fato dele estar, às vezes, dirigindo, que na maioria do tempo é ele que dirige, né? De ninguém aham. entender, assim, tipo, o manobrista dar a chave pra mim, algo do tipo. Nossa, isso é Ixi, uma coisa nossa, que pega bastante, meu. Ainda mais, tipo, se tá nós dois dentro do carro, beleza, sem sair do carro, tá tudo bem. Assim, o pessoal acha que. Agora, quando vê eu descendo, tipo, que eu pego, eu desço sozinho, eu tiro meu andador, eu guardo as coisas tudo sozinho, sabe? Às vezes ela só sei. desce e fica, tipo, me esperando pra gente sair pra algum lugar, assim. O pessoal fica, Nossa, eu tipo, acho que olhando. algumas pessoas já até pensou, meu Deus, que mulher má, nem ajuda o É, rapaz. É, pensa isso, certeza que pensam isso. certeza. E O ficam pessoal, chocados, né, assim, tipo, é bastante preconceituoso mesmo. muito, muito, muito. O pessoal fica chocado, falando, não, tipo, como assim ele tá dirigindo também? Fica, tipo, observando, olhando tudo, assim, eu entrando no carro. Aí eu saindo, às vezes até eu saindo, a pessoa fica olhando assim, eu vou indo embora olhando pra trás pra pessoa e a pessoa olhando assim, eu falo, meu Deus. Não, deve acontecer muito com vocês, uma situação que acontece bastante comigo. As pessoas, não importa onde eu chego, eu virar a atração do momento, porque todas as pessoas que estão fazendo alguma coisa param para me encarar. Tem hora que eu fico até constrangida, né? Eu fico, meu Deus, É, o que é que eu vou fazer agora aqui? Demais. é porque eu tenho uma coisa que, tipo assim, não sei porquê, mas no geral, assim, eu não percebo esse tipo de olhar, sabe? Só se for muito, Sim. muito na cara dura, assim. Mas a Fê, ela percebe mais. Às vezes ela até me fala, ó, tal pessoa ficou te olhando, não sei o que, tal. E, tipo, eu nunca percebi Gente, muito façam, isso, sabe? façam como eu, parta da premissa que estão olhando para vocês porque vocês são lindos. Vocês formam um casal perfeito, então, olha, Exatamente. estão olhando apenas por isso. Assim, na minha cidade não tem tanto isso, porque o pessoal meio que já se acostumou comigo, né? Mas pessoal de fora, assim, quando eu vou pra capital, por exemplo, que eu vou a um shopping, eu quando eu tô lá, tipo, numa loja olhando alguma coisa, as pessoas já ficam olhando, assim, então é muito estranho. É, é mesmo, o pessoal fica mesmo olhando. Às vezes passa por você e olha depois, assim, é mais estranho.
E até na escola tinha muito isso, eu acho, comigo, assim, sabe? Do pessoal, tipo, Sei. não querer sentar perto, sei lá, achar que eu não tinha capacidade de estudar, ou, tipo, se manter distante, assim. E até ficar olhando mesmo também. O preconceito, né? É complicado. Acredito, porque assim, Matheus, eu ia até perguntar, né, sobre a sua trajetória acadêmica, que Sim, você é formado em design, né, bacharel em design. sim, Como sim. foi na universidade? Porque eu, por exemplo, entrei na universidade faz 2 anos, né? Mas para entrar eu tive uma certa dificuldade, né? Porque alguns ambientes não eram adaptados, eu tive que morar lá, né? Em outra cidade, que no meu caso você fez universidade aí onde você mora, né? Eu não, eu tive que me Sim. mudar. E Nossa, tipo, é complicado, né? nossa, complicado mesmo aí. No meu caso, assim, é engraçado que eu falo e acho que sempre vai ser assim. Eu, na minha universidade tinham três entradas, né, que ocupa o quarteirão inteiro, e aí são três ruas, né, que tem entrada, assim. E na minha Sim. rua era a única entrada que não tinha acessibilidade. Eu tinha que subir Nossa, uma tanta rua para escada. não ter acessibilidade, tinha que ser logo a sua. Então, e bem na minha rua era a única que Gente, não tinha. Então, assim, na verdade, eles falavam pra mim que existia uma rampa, né? Só que, assim, pra você entrar, você tinha que subir uma escada com uns 20 degraus, mais ou menos, pra conseguir. E ainda tinha que andar um complicado. bom bocado pra chegar até o meu prédio mesmo, que é enorme lá, é tipo uma cidade, assim. Então, você tinha que andar, assim, uns 500 metros pra chegar na faculdade. Dentro da sala, assim, dava uns 600, 700, né? E aí Nossa, eu tô existe. tentando imaginar a dimensão disso, né? Que eu sou tá pequena, como eu disse a você. Meu Deus, eu acho que eu ficaria perdida. Porque Um qualquer dia coisinha eu já fico cansada. quando vier em São Paulo, quiser visitar, a gente vai lá. Eles são abertos, dá pra. Ah, eu adoraria. Olha, eu aceito o convite, viu? Não me faça um convite ao vivo, que eu já tô aceitando. Gente, falar com uma coisa que eu vou querer dar destaque nessa live de hoje. O negócio de vocês, que eu fiquei encantada. Que doces maravilhosos são aqueles, hein? Matias Obrigada. Brigadeiria. De onde surgiu essa ideia? Vocês simplesmente olharam pro outro e disseram, não, a gente vai fazer doce artesanal para vender, assim, do nada, como foi? Então, Então, a gente começou, tava os dois desempregados, né? né? Os dois desempregados com um monte de conta para pagar, não arrumava emprego em Ai, lugar muitos nenhum, boletos. Sempre muitos, muitos, acontece. muitos. E aí fazia um tempo já que eu queria começar a trabalhar em vender doces. E o Matias também, ele sempre teve esse talento de fazer os brigadeiros dele. Todo mundo sempre Não é, comentou. isso é verdade. E aí eu falei, vamos pegar um dia. A gente tinha aqui uma latinha de leite condensado, tinha um pouco de chocolate. A gente falou, não, vamos fazer uma receita e vamos ir pra rua. Vamos meter as caras, porque não tem outra forma de começar. A gente não tinha nem como investir, né, na época. Acho que na época eu tinha o quê? Uns 18, 19, e você tinha uns 20 e pouco. A gente não tinha nem 20, condição. 22 por aí. E a gente começou. Foi assim, a gente fez uma receita que a gente já fazia aqui pra gente comer, né? E o pessoal que Uhum. comia falava, nossa, que o brigadeiro era muito bom. Tipo, o pessoal aqui em casa, né, que vinha, o que acabava comendo, Sei. falava que era muito bom e que eu tinha que abrir uma brigadeiria, não sei o que, já falavam assim, né, que era muito gostoso. E aí a Não, eu gente, nunca provei, só pelas fotos eu já fiquei passada, porque assim, eu sou meio gordinha, né? Assim, a gente sabe que gordinha adora doce. Mago também, mas gordinho é especial para adorar doce, né? Então eu vi, eu fiquei babando, eu vi vocês fazendo, né, no vídeo que passou no Teleton e tal. E eu, gente, eu preciso provar esses doces. Quando eu for em São Paulo, eu vou procurar vocês. Pode deixar. então, e aí a gente começou a fazer e na verdade assim, saiu pra rua, né, pra vender com uma Uhum. caixinha que a gente tinha até improvisado, assim, não era nada muito assim, era tudo meio improvisado, bem rústico assim, né? E saímos um dia para vender e vendemos alguns assim, não vendemos tudo, vendemos alguns, ficamos, não dava para andar muito, obviamente, né? Porque o pessoal, a gente vem em São Uhum. Paulo, o pessoal faz, eles vão assim na Paulista, um lugar que tem bastante movimentação, Sim. e andam aquilo lá tudo, assim, uns 6 quilômetros, assim, passa o dia inteiro andando.
Só que no meu caso não dava, né? Então a gente escolheu um ponto estratégico aqui próximo de casa, que a gente achava que tinha um bom movimento, e começamos a ficar lá, assim. Tinha dia que a gente voltava com mercadoria para casa e tal, mas fomos vendendo e, tipo assim, o primeiro dinheiro a gente, tipo, reinvestiu, assim, que deu tipo, uns R$ 200, assim, na primeira semana. Sim. A gente foi lá e comprou mais material, assim. E começamos a Uhum. vender, aí descobrimos uma feira que tinha também, que na verdade a gente tentou fazer doces, né, um ano e meio antes dessa volta que a gente teve agora. Só que não deu certo, era pão de mel só e o pessoal não achava caro, não teve tanta venda assim. Então a gente Assim, resolveu muitas dar pessoas uma não outra. valorizam o trabalho, né? É, Porque eu imagino que deve dar um trabalho para fazer esses dá doces. E um bastante trabalho. custo, viu? E aí a gente, ela trabalhou no meio desse tempo, né? Entre a gente parar e voltar. E aí voltamos de novo, que foi essa vez que a gente saía para vender na rua, né? Só que a gente ficou um mês assim vendendo na rua porque veio a pandemia. Isso era em fevereiro de desse ano agora, né? Uhum. E a gente teve a pandemia e tivemos que parar de vender, assim. A gente estava indo bem, a gente estava começando a ficar um pouquinho conhecido no local que a gente ficava, ia na feira, que era em frente à feira, né? Então a gente ia na feira, vendia também na feira. E até então era só o brigadeiro que a gente fazia, né? Fazia 2 ou 3 sabores de brigadeiro e para o pessoal comprar. Muita gente comprava, muita gente ficava com dó também, que é uma coisa que eu acho importante falar, que tipo já partia do princípio que a gente não tinha onde morar e passava fome, assim, nem era, né? Tipo, Nossa, jogava dinheiro pra gente, gente, achando que a gente tava, tipo, pedindo dinheiro. E não era pedir dinheiro, a gente tava vendendo um brigadeiro, não era pedindo nada pra ninguém, assim, sabe? sei. E É então como vocês se aconteceu muito. sentiram, assim, com essa situação? É importante, né? As pessoas saberem. Gente, perguntar antes, tá? Eles estavam trabalhando. Sim, É sempre bom a deixar gente tava claro, porque a trabalhando, sociedade, ela exatamente. precisa isso. É, exatamente. O pessoal tem que começar a perceber que quem é, por exemplo, ambulante, quem trabalha com venda, que é autônomo, que não é uma pessoa que está pedindo dinheiro no semáforo. Às vezes a pessoa está fazendo um trabalho honesto como qualquer outro, como alguém que está, sei lá, no escritório, qualquer coisa. É um trabalho. A gente, se a gente tivesse que ir pedindo Exatamente. dinheiro, é outra coisa. Mas a gente ia lá, a gente trabalhava, a gente queria realmente vender. E tinha gente que chegava e falava, não, quero comprar todos os doces, quero ajudar. Tipo assim, claro, toda ajuda seria bem-vinda. De fato, a gente estava numa situação mais assim. Mas eu acho que tem que Uhum. ser mais valorizado esse tipo de trabalho, sabe? Com certeza. E são pessoas, né, que doam, às vezes, seus dias. Os ambulantes, por exemplo, eles passam os dias, né, trabalhando nas ruas e muita gente não valoriza isso. Sim, sim. Demais. E, enfim, aí começamos a ter um pouco mais de cliente, mas até então a gente não investia muito em questão de internet, né? A gente usava o grupo Sim. do bairro aqui, que é grande, tem acho que 24, 25 mil pessoas no grupo aqui do bairro nosso, para postar que estavam em tal lugar, tal horário, entendeu? E algumas pessoas vinham e tal, mas não vendia muito, vendia assim, mais ou Sim. menos o suficiente, só aquilo, sabe? Era uma coisa bem Gente, só o bairro de restrita. vocês é umas 5 vezes minha cidade, ou mais. Aqui é bem grande mesmo, tem É. bastante gente aqui na região. E até isso é bom, que ajudou a gente, né? Porque tem sempre pessoas passando e tal, a gente mora num lugar bom. Como a E família de vocês apoiou, assim, a criação do negócio? Ah, bem, né? Bem, eu acho que eles Eles respeitam, assim, incentivaram? incentivaram, incentivaram. Mas, assim, não Sim. tem muita influência, assim, dentro. Tipo, eles respeitam bastante o espaço, daí que a gente está construindo. Porque eu vejo muita gente que a família chega dando os pitacos, assim, e pronto, é assim é, que acontece. Eu acho que respeitaram bastante, incentivaram, apoiaram, mas entenderam que era o nosso negócio e que a gente ia ter que passar pelo que a gente Uhum. está passando e passamos, e ainda vamos passar, então acho que foi bom. Isso é muito importante. Porque, assim, é, as famílias, né, das vezes que de pessoas como a gente, Matias, que tem alguma deficiência, né, elas infantilizam um pouco a gente, né, não quer deixar a sim, gente ter uma independência, não quer deixar a gente tipo, sair de casa para ter
nossa É, própria vida então, assim, amorosa também, né? Como foi isso pra tinha você? muito na parte da minha família, eu acho, até o momento que eu comecei a namorar, sabe? E aí, por exemplo, eu morava no centro, né, de São Paulo, e aqui é Zona Norte. Então, era uns 10 quilômetros de casa, assim. Foi logo que eu comecei a namorar, um pouco antes eu comecei a dirigir também. Então, tipo, e eu, tipo, consegui meu carro, assim, logo em seguida, né? Então, que meu pai sempre incentivou eu ter a minha independência e ele sabia que o melhor para mim era o carro, né? De questão de transporte aqui em São Paulo é complicado e tal. E aí então a gente saíamos eu e ela, né? No final de semana, estudava, estava na faculdade ainda, ela Uhum. também, então a gente só se via de final de semana. Isso daí fazem 4 anos, tá? Que a gente tá namorando, aí vai, em Ai, janeiro gente, faz quatro parabéns. anos. Então eu tô contando, mas só pra você ter uma ideia de tempo, assim. E aí, com tudo isso que, bom, foi acontecendo, e aí eu ficava de final de semana na casa dela. Então aí minha família, que era mais meu pai, assim, começou a respeitar um pouco mais o meu espaço, sabe? E, tipo, deixar eu sair mesmo. Mas antes de eu ter o carro e começar a namorar, não, era bem restrito, assim. Eu, ele se preocupava muito, meus avós também que moravam com a gente se preocupava bastante. Não queria, achava que eu não tinha capacidade assim de sair, na minha adolescência era bem restrito, assim, não tinha Uber igual tem hoje, sabe? Você pega Uhum. Uber, vai para todo canto. Então era só o ônibus que tinha, assim. E eu não tinha capacidade de pegar porque a distância para mim complica muito, de andar muita distância, entendeu? E aqui em São Paulo, um ponto do outro, o pessoal acha que é perto, mas às vezes dá já mais de 1 quilômetro, mais de 1 quilômetro entre um ponto e o outro, e aí para mim já não, não é muito E com difícil, né? andador, né? Deve ser É, bastante cansativo. e as calçadas também, da onde eu morava, era complicado. Então teve muito isso, assim, mas aí com o namoro as coisas foram indo até o ponto que foi ano passado que eu me mudei de vez, né, pra cá. A gente é, começou uma vida completamente junto e aí foi disso daí que surgiu a necessidade da gente ter um trabalho melhor, né? Que ela trabalhava e saiu do trabalho, eu também me formei fazem mais de 2 anos, fiquei procurando, não achava nada, assim de vaga, Uhum. PCD, até tipo, fiz palestra sobre isso já também, que a condição aqui em São Paulo é bem complicada nessa parte de inclusão, né, no trabalho, Né? o pessoal Eu parece gostaria que, até de. Pode é, prosseguir. Quando você terminar a fala, eu faço a tá, pergunta. tá. O pessoal parece que quer restringir que tipo de deficiência eles vão pegar na empresa, sabe? Então, além da minha área ser bem restrita, também tinha essa parte de que as outras coisas em outras áreas que eu também pesquisei, o pessoal não queria pegar porque por eu ter um andador já achava que eu tenho mais dificuldade do que eu tenho, né? Assim, tipo, então acabava que nas entrevistas eu não era efetivado nem nada, então tinha dificuldade para conseguir emprego. E aí foi disso tudo que foi surgindo, né? Necessidade que a gente tinha mesmo, necessidade de precisar do dinheiro, sabe? Então foi meio que no desespero que a gente foi indo. E aí é isso. Depois eu complemento mais, mas você pode falar o que você ia falar aí. Não, assim, são situações da vida, né, que acontecem com todos nós e que Sim, vocês sim. conseguiram dar a volta por cima de uma forma brilhante. Inclusive, eu adorei a ideia, como eu já falei para vocês. Mas o que eu ia perguntar, você já acabou complementando, que é justamente sobre a questão do mercado de trabalho para pessoa com deficiência, né? Como foi Sim. assim para você? Você se candidatou a muitos empregos e todos recusaram de Sim. imediato, ou deram aquela esperançazinha para você e depois colocaram alguma dificuldade, alguma restrição em relação à sua deficiência, que não deixa de ser um capacitismo, né, gente? Uma Sim, situação de sim. capacitismo. Eles acharem que a gente não tem capacidade de desenvolver um determinado trabalho por possuir alguma deficiência. Sim, sim. Teve das duas coisas, viu? O pessoal que já sai te excluindo assim, né, da entrevista e quer escolher a deficiência que vai pegar, e tanto quanto o pessoal que falava, não, vamos te ligar, eu me candidatei em muitas vagas e, peraí, e aí
me candidatei em diversas vagas, mesmo assim o pessoal já excluía logo de cara, assim, não dava muita chance de. E até foi uma coisa que eu meio que quebrei a cara, assim, porque eu sempre me falaram, né, que por conta de ter as vagas PCD, né, e inclusão nas empresas que tem as leis Sim. aí de inclusão, eu pensava que ia ser fácil. Eu me formando eu ia conseguir um emprego numa forma assim boa, né, assim, relativamente tranquilo, e tal. E não foi. Todas as vagas que eu ia, o pessoal não pegava, assim, não queria, achava que eu não tinha Uhum. capacidade ou não sabia como encaixar a minha deficiência no meio do, da empresa, ou tipo até a empresa Cargo, não né? era acessível, né, que aconteceu também bastante. Então, tudo isso deixou a parte minha, obviamente, eu tive agora trabalhando, eu tive algumas propostas, né, mas daí eu tô com a minha empresa, nossa empresa, então eu tive que recusar, assim, né, porque eu acredito muito no que a gente está fazendo, mas na época que eu precisava mesmo não teve, assim. Então é engraçado isso, né? É, realmente, porque assim, não sei se vocês sabem, né, mas como eu estava falando para você, eu curso direito, né? E a gente vê na legislação que é uma coisa bonita, que parece ser fácil. Quando a gente lê lá e todos os direitos da gente, bem direitinho, se tudo aquilo fosse posto em prática, nossa vida seria realmente melhor. A gente teria tudo mais facilitado, né? Tipo, a legislação brasileira para pessoa com deficiência é uma das melhores do mundo, mas elas não são postas em prática porque o que dificulta justamente são as pessoas. Muitas empresas gostam de ter cadeirantes como, assim, pessoas com deficiência, porque a deficiência deles estão mais aparente, como se a empresa estivesse cumprindo aquela vaga, entendeu? E uma Sim, pessoa como você que usa só o andador, eles não dão tanta importância, que é uma coisa que as empresas têm que ficar mais atentas, gente. Uma pessoa como o Matias tem total capacidade de desenvolver um trabalho plenamente, e inclusive ele é especializado na área, né? Que é o que o mercado de trabalho está mais carente hoje em dia, de pessoas sim. realmente especializadas nas áreas. E que fizeram, né, um curso universitário, enfim. Eu acredito assim, não fui atrás de dados, mas eu acredito que já é uma parcela pequena de pessoas que conseguem chegar no nível superior, né, dentro da realidade social que a gente tem. E Exato. aí, com tudo isso, é como eu te falei, eu achei que seria fácil, que eu iria conseguir, porque eu achava que eu tinha a lei do meu lado, só que na prática não é assim que funciona, entendeu? Justamente. Realmente, acontece muito. Eu não sei se com você foi assim, né, por ser uma cidade maior, mas eu sempre fui uma das únicas cadeirantes da sala. Até hoje na universidade é assim, né? Sim, Cadeirante mesmo, eu sou a única da sala. E muita gente, tipo, não vê uma dificuldade que a gente tem porque ela não passa aquilo na pele, né? Então é uma sim, situação realmente complicada para nós chegarmos ao ensino superior e conseguir de fato concluir, porque muita gente chega e não consegue concluir devido às dificuldades que encontra lá, gente, porque não é fácil. sim, A sim. gente chega, tem as barreiras estruturais e principalmente as atitudinais, que eu acho que o Matias deve ter sido enfrentado mais isso, né? Que as pessoas, que eu, por mim, o que mais me incomoda não são as faltas de rampa, realmente isso me incomoda, mas o que me incomoda realmente é as atitudes das pessoas. Sim. Eu acho que isso é o que deve ser mudado primeiro. Então, e na minha universidade, para mim, a trajetória, se eu parar para olhar assim, foi bem complicado, né? Porque eu tinha dificuldade de chegar até o local, né? Que eu estudava era 700 metros, mas a calçada era quebrada. Então, tipo, cheguei a cair várias vezes. E às vezes eu pedi ajuda de alguns colegas meus, assim, e eles iam comigo. Que tinha pessoas que moravam na mesma rua que eu, né? Lá é um Sim, local, assim, que bastante estudantes moram e tal. Então tinha muita gente que morava nas proximidades. E acabava indo comigo, e aí sim que via a dificuldade toda que é, sabe? Olhava a calçada assim e falava, meu, como que você faz pra ir, né? Acha que é fácil porque mora perto, mas não é, né? E aí teve uma parte também da universidade que eu saí de lá um pouco chateado, porque eu fui atrás, né, de querer resolver a parte
da escada que eu tinha que subir para poder chegar no meu Sei. prédio, né? Porque lá é um local tombado, né? Que não pode acontecer muitas reformas por conta de que é um local considerado histórico e tudo mais, tem tudo isso em relação com a prefeitura. E aí eles Uhum. falavam que não podiam mexer, mas as outras portarias tinham, né, acessibilidade. Então começava daí. E tinha como fazer uma rampa ou colocar aqueles elevadores de banco, né, que você consegue, você, tipo, entra dentro dele e ele eleva, né, até um nível acima, assim. E aí eles alegavam que tinha acesso porque, é, vamos dizer assim, tinha a escada em um local aqui, e aí você seguindo por um corredor mais uns 250 metros, tinha uma rampa assim enorme, que aí só que você saía na outra ponta do campus. Então eu tinha que andar 250, se eu fosse pela rampa, Nossa, tinha que andar uns 200 metros percurso e seria ainda maior. andar mais uns 200 e pouco para chegar do que pegar apenas a escada e andar 150 metros, entendeu? Você tinha que dar a Uma volta no dúvida, campus Matias. inteiro. Essa rampa tinha a inclinação adequada? Não, não tinha. Sempre acontece Sempre comigo. Eu chego acontece. numa rampa, a rampa é assim, ó. Aí eu não Exatamente. consigo subir sozinha. Eu tenho que pedir para algum colega me ajudar. Graças a Deus, meus colegas de universidade, meus amigos, eles sempre são muito prestativos, né? E eles ajudam. Mas a gente sabe que nós, pessoas com deficiência, né? Pessoas que convivem com pessoas com deficiência, como a Maria, a gente sabe o quanto é importante para a gente realizar nossas coisas sozinho. Não que a gente Sim, seja egoísta e tudo mais, mas a gente tem uma questão de realização, né? A gente quer, assim como qualquer outra pessoa, realizar nossos feitos diários, sim, nossa sim. vida totalmente. E eu achava que eu ia conseguir resolver essa questão, sabe, junto com a faculdade, assim. Eu falei, não, se eu me colocar aqui, conversar com quem eu preciso, tal, fazer um pedido, etc., ia resolver. Eu falei, não, coloquei como meta que eu tinha 4 anos para resolver esse problema, que foi o período do meu curso, né? E aí eu não Uhum, consegui, né? E aí eu não gostava muito desse assunto, de falar sobre acessibilidade. Foi uma coisa que foi me encantando durante a minha faculdade, que eu vi que eu realmente tinha capacidade e era qualificado para falar sobre o assunto, porque eu estava vivendo na pele, né? exatamente. Então, enfim, não consegui realizar isso que eu queria, mas por outro lado também acabou eu desenvolvendo todo o meu projeto, né, de TCC que falava sobre o assunto da acessibilidade ao redor da faculdade e dentro da faculdade, né? Então, até peguei estudo de casos de outras pessoas com deficiências que também estudavam lá na mesma universidade que eu e acabou que foi muito bonito, assim, toda a trajetória, por mais as dificuldades que eu tive, que eu passei por 2 cirurgias durante o curso, né? Então que eu tinha que me programar minhas cirurgias para não afetar Para não no atrapalhar, curso. né? Só que não deu, porque eu passei um semestre inteiro de cadeira de roda, com gesso. Então o pessoal não meio que não para analisar, né? Como que Exato. é a dificuldade. Porque Tem gente que além. acha que nós, né, recebemos favoritismo, Sim, que sim. tem a questão do que acha que a gente, por ser uma pessoa com deficiência, né? Eita, acho que eu mudei a câmera. Ah, voltou. É por ser uma pessoa com deficiência, às vezes os outros dão favoritismo pra gente, tipo, dão uma espécie de tratamento especial. Gente, não é, a gente tem esse direito. Um exemplo, a questão das cotas. Muita gente encara as cotas para pessoa com deficiência no mercado de trabalho, na questão das universidades, como um privilégio, gente. E não é. É porque, segundo o direito, principalmente, tem que tratar os desiguais como desiguais. Um exemplo, não vamos dar uma oportunidade para mim como para uma colega meu, sendo que eu tenho mais dificuldade do que ela. A gente tem que equiparar isso, tem que ter Sim, equidade, né, Matias? exatamente. E essa questão de acessibilidade é a equidade que falta, né? E, enfim, Justamente. senti um pouco que a faculdade fechou o olho para essa parte, assim. Até, não culpo nenhum dos professores nem nada, mas era muito difícil de conseguir alguma coisa. Eu quase reprovei por falta, por conta que teve uma das cirurgias que eu passei que eu tive, de acordo com os prazos, né, que eu fiquei 2 meses de cama, eu só podia voltar 2 semanas após o início das aulas, que para eu poder realmente sair de casa
Sim. Meu pai me levava de cadeira de rodas, eu com o gesso com as pernas pro alto, assim, para Ixi. poder estudar, entendeu? Então, tipo, Ah, e aí meu pai foi na universidade conversar sobre isso e tal, e não entenderam muito, porque eu acabei tendo que fazer vários trabalhos para, tipo, tirar essas faltas que eles tinham me dado injustamente, porque eu estava com atestado e não aceitavam o atestado, porque alegavam que a aula era projeto, e aí projeto não, o atestado não servia para projeto, só para aula comum, sabe? Aula que não era de sei. laboratório. E então teve várias coisas que eu fiquei chateado, assim, mas acontece. Foi bom para o meu crescimento, acabou. Acabou incentivando, Sim, né? sim, com Você a se certeza. empenhar nessa causa. Exatamente. Acho que eu falo, eu me culpava muito, né, por conta de todos os preconceitos que eu passei quando eu era criança na escola, e isso me chocava muito. Eu passei por muitas etapas, assim, né? E que o pessoal tem deficientes que falam que não alterou muito, mas para mim alterava bastante, né? Eu me sentia realmente mal com tudo isso e o jeito que as pessoas olhavam e tal. Só que isso me fez ser quem eu sou hoje, sabe? Tudo que eu passei faz parte de mim. Se eu parar para analisar no fundo, Assim eu não como a seria deficiência faz parte da exatamente. gente, né? Sim, Porque sim. muita gente chega pra gente assim, e às vezes usa aquele termo que não é mais considerado certo, né? Pessoa portadora ou de necessidades especiais, ou de portadora de deficiência. Eu mesmo tinha raiva, quando eu era pequena, eu tinha raiva, eu dizia, não, gente, eu não tô portando nada, eu não tô carregando nada, é uma coisa minha. É, Imagina eu com 12 anos brigando com o povo, eu não tenho nem tamanho de gente, eu acho que eu sou do tamanho da Maria, bem pequenininha, assim, eu ainda sou menor do que a Maria, gente. Então, eu sempre fui muito briguenta, sabe? Tipo, na escola, essa questão de preconceito. Mas às vezes afetava, realmente. Às vezes, Matheus, eu ficava como você, eu realmente me incomodava, ficava, tipo, no meu canto. Ainda bem que minha mãe percebia brigar com o povo por mim. Mas se não fosse sim, isso. Então, assim, situações que a gente vive, né, acabam nos motivando. sim, sim, Inclusive, Matheus, você vai me mandar, né, o seu TCC para dar uma sim, sim. olhadinha. Quem sabe eu não posso fazer um vídeo no meu canal para a gente falar um pouco sobre ele, a gente não possa gravar um vídeo especial para ele. Ah, com A gente certeza. explanar, né, para as pessoas conhecerem, gente, e finalmente adaptar essa universidade aí. Que negócio é esse? Universidade Então. acorda para a vida. Quem sabe as outras pessoas que vão entrar futuramente e não encontrem um ambiente mais adaptado, graças ao nosso querido Matias, que É, colocou os olhos aí nessa seria um dos meus situação. sonhos, viu? Nossa, eu queria muito conseguir mudar isso, mas ainda dá tempo, vamos ver, né? Ainda dá tempo. As próximas gerações estão aí aguardando a gente, né? A gente É. pode tentar, não pode melhorar para a gente, mas quem sabe para outras pessoas. Então vamos tentar, Matheus. Quando você precisar aí da minha ajuda, eu conheço algumas pessoas, a gente pode sair mostrando o projeto aí para todo Ah, mundo, com dá certo. certeza. Eu vou ter o maior Vamos carinho tentar. de mostrar, enfim, falar sobre o assunto. Como eu te falei, acabei criando um certo amor pela acessibilidade, né? Porque eu Uhum. vi que, primeiro assim, o processo de aceitação da minha deficiência foi um processo meio turbulento, né? Tipo, Ah, eu entendo. quando eu era pequeno, eu não entendia, né? Por que que os meus irmãos, por exemplo, ou pessoas do meu convívio, crianças, tipo, brincavam e eu tinha que ir para fisioterapia, né? E sentir dor, porque você vai para fisioterapia e sente É, dor ai, dói muito. e passa por cirurgia e fica lá Mais horas e cirurgia. horas. Então, tipo, uma época da minha vida eu achava que era isso mesmo e pronto, sabe? Sim. Eu era bem conformado, assim, achava que não ia resolver nada eu fazer isso, afinal de contas eu já tinha os meus problemas de locomoção e eu estava conformado. E para mim acordar, para que eu realmente Levou poderia um fazer baquezinho, algo assim. para alguém, foi um processo que demorou todos esses anos aí da minha adolescência até chegar na faculdade. Mesmo assim, os meus professores me falavam: Nossa, mas por que você não faz um projeto sobre isso?
por que que você não fala? Por que que você não mostra, né? A sua Né, dificuldade. meus professores já sugeriram isso, inclusive estou É. aí planejando. Quem sabe o seu projeto, né, o Ah, seu TCC, não sirva de inspiração para mim. Mas eu vou dar os créditos, com certeza. com certeza. E aí eu me negava, assim, eu não gostava, eu achava acessibilidade um assunto chato. Eu falei, meu, cheio de lei isso aqui, sabe? Tipo, na prática E as não. pessoas não É, fazem, né? Eu não. acho que isso é o mais revoltante. É, Mas eu não sei você, mas eu acho que o pior é as pessoas acharem que a acessibilidade é só colocar uma rampa em algum lugar. é, Tipo, não adapta um ambiente por completo, não adapta um banheiro. Como é que a pessoa voltou. Voltou. se é a minha de você, mas eu acho que é a minha, porque a minha é Está uma bem longe situação, também. É, né? Então, Matias, depois que caiu a ficha, que você disse que estava meio parado, né? Depois que caiu sim. a ficha, qual foi a primeira ação sua em relação à acessibilidade? Foi o TCC? Foi querer fazer ele? Como foi? Foi quando foi realmente que eu aceitei que eu falar sobre o assunto seria o melhor caminho, assim, porque eu era obrigado a fazer algum projeto, né? Então, e eu não encontrava nada do que fazer. Eu tive algumas ideias, mas eu sempre tive muita dificuldade na hora de pensar. Eu falava, meu, mas o que que eu vou fazer? Não me encantava por nada, né? Então, aí acabou que eu fui indo, e aí cheguei nesse tema, meu orientador e alguns outros professores me incentivaram bastante, porque eles entendiam, né, que realmente eu era a melhor pessoa para falar sobre o assunto. E é um Realmente. tema que muitas poucas pessoas abrangem, né? Então aí foi através desse projeto meu que até a Maria me ajudou a concluir em várias etapas aí, né? Que eu abri os olhos para acessibilidade, comecei a olhar tudo com um pouco mais de carinho, assim, e atenção, e me abriu diversas portas já, entendeu? Uhum. Eu sempre fui um cara, assim, bastante de falar, só que esse assunto não era muito abordado por mim. Eu tinha um pouco de medo, sabe? Eu achava que era Sei. chato e tudo mais. E aí com o projeto não, me abriu toda uma porta e diversas coisas que eu já fiz dentro desse meio de acessibilidade, palestras, enfim, que foi mais por causa desse projeto que as pessoas realmente enxergavam que eu já estudei um pouco sobre o assunto e poderia falar, né? Então, Uhum. isso foi bastante bacana, assim, que aconteceu e eu tenho orgulho do meu projeto hoje em dia, sabe? É uma coisa que me mudou muito a minha vida. Uhum. Né? Inclusive, eu gostaria de parabenizar você mais uma vez por esse projeto, né? Porque é uma coisa que não abrange só você como Sim, pessoa com deficiência, é uma coisa que acaba beneficiando todos nós, né? É sim, sim, essa nossa causa, né? E porque a gente vê também que é muito comum só pessoas com deficiência lutarem por essa causa. é, E, assim, a gente poderia querer, né? Eu não sei vocês, mas eu quero mais sensibilidade das outras pessoas que não possuem sim, deficiência, né? Porque nós, pessoas com deficiência, apoiamos outras causas. Apoiamos o feminismo, né? A questão de luta contra o preconceito pessoal que é LGBT. Então, e as outras pessoas com deficiência, por que sem deficiência, né? Como, por que elas não podem abraçar a nossa causa também, né? sim. Nós E, unidos teremos muito mais força sempre. e até colocar essa questão de acessibilidade de uma forma acessível, vamos dizer assim, porque as pessoas, Justamente, é um paradoxo, mas a acessibilidade tem que ser mais acessível. as pessoas, elas segregam a acessibilidade, assim, elas colocam lá a rampa e pronto, tá resolvido. Mas não É, é, pronto. gente. Teria que ser feito de uma forma que, que é colocado imperceptivelmente, entendeu? Tipo assim, ter Uhum. rampa para todo mundo, não só para quem tem deficiência, entendeu?
Até E pessoas idosas, né, quando vai ficando sem uma certa mobilidade, sim, precisam de rampas. A gente tem que ver, tem que parar de pensar assim um pouco no nosso nariz e é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa. As pessoas sofrem acidentes e acabam se tornando pessoas com deficiência, ou algumas pessoas, assim como eu, já nascem com a deficiência, mas são coisas que a gente não pode prever o nosso futuro e a gente tem que pensar sempre no outro, né? Eu acredito que com isso a nossa sociedade vai ser cada vez melhor. e colocando isso de uma forma mais global assim, fica mais fácil, se torna algo normal, para de ser aquele assunto que é sempre colocado meio como algo especial a mais para quem precisa Exato. e na verdade não deveria ser. Acaba sendo muito segregado, assim. Você chega numa É, portaria, tem eles uma rampa e uma escada. Por que não tem só uma rampa? Acaba, às vezes, sendo até mais acessível para todo mundo. Até pelo acabam excluindo, né? constrangimento, né? A gente aqui, às vezes, a gente vai no banco, o Matias já chegou a ficar preso. Eu entrei Nossa! normal, porque eu entrei pela porta giratória. Aí deu 6 horas Sim. da tarde, faz tempo isso. É, quatro, Fechou o né? banco, 4. 4 horas. E aí o Matias ficou esperando a gerente abrir, ficou para fora. E aí deu uma BO, porque ele ficou preso para fora, já tinha fechado o banco, mas eu tava lá dentro. É, tipo, ela entrou, a gente chegou Então, 3h57 assim, no banco. E aí, sempre que eu vou bastante no banco, né? Sempre que eu vou, eles têm que pegar uma chave já para isso é um abrir. constrangimento, É, né? Você falar fora você tem que esperando. chamar Gente, alguém, você eu, tem que chamar a atenção de alguém para pegar uma chave para abrir a gente, porta especialmente para eu nunca você. entendi isso. Porque já tem um segurança lá, né, designado. Por que ele não pode ficar com a chave? Ou por que Pois aquela é, porta não pode ficar aberta, gente? Se o segurança tá ali, ele vai né? proteger aquilo, né? Então é uma coisa que eu também nunca entendi. Eu É sempre, um quando vou ao banco, método. eu não vou tratar o banco, mas quando eu vou, eu fico meio constrangida às vezes, porque algumas pessoas ficam olhando, a gente tem que esperar. Ai, gente, eu odeio esperar, tanto que eu nasci de 7 meses. Eu não fui tão apressada Então. quanto o Matias, mas eu nasci de 7 meses também. E aí eu não sou muito de arrumar confusão com as pessoas, assim, com essas questões, mas aquele dia eu arrumei uma treta boa no banco, viu? Porque, meu, se ela entrou, não tinha fila. Foi bem antes da pandemia, né? E se ela entrou e Aham. conseguiu acesso ao banco, eu cheguei junto com ela e fiquei preso. E não queriam abrir a porta pra mim porque era 4h02. Justamente. Eu falei, meu, ela entrou comigo, tá aí dentro. Tipo, como assim? E aí no final abriram, Seria assim. o óbvio vocês entrarem juntos. Seria o E óbvio, foi vocês sorte chegaram que eu juntos. consegui entrar antes, porque eles não iam É, aceitar se que ele ela ia não para todo mundo. tivesse aquele dia, eles iam falar que não, que eu tinha chegado 4h01, Nossa! entendeu? É assim mesmo. Nossa. Assim, Matheus, você falou que é mais sossegado, né? Nessa questão de procurar brigas sobre esses assuntos. Assim, briga não, né? Procurar reivindicar. Mas Isso. você, Maria, como você é com isso? Você parece ser um pouco mais, assim, ativa nessa questão, de não Mais querer deixar barraqueira. nada. É, isso! Eu não queria usar esse nome, mas já que você usou. Imagina. Então, eu acho que às vezes o Matias acaba sendo até mais que eu. Por exemplo, esses últimos tempos a gente está com bastante. A gente está com movimento aqui pelo bairro, pela região, com esse negócio de vaga acessível no supermercado. Que às vezes a gente vai no Sim. mercado, a gente vai bastante até. E nunca tem vaga. E você vai ver, ninguém tem o DFIS, ninguém deveria estar nessas vagas. Até porque As aí pessoas um. tomam, né, as nossas vagas, isso é revoltante. E uma coisa que não deve acontecer com vocês, mas, tipo, sempre quando tem um guarda por perto e meu pai para o carro, né, que eu ainda não tenho minha carteira de habilitação, mas vou conseguir, se Deus quiser. Quando meu pai para o carro, todo mundo fica olhando assim, como se a gente estivesse fazendo alguma coisa errada, estivesse tomando aquela vaga. Sim, Até o momento que meu pai tira a cadeira de rodas do carro. Aí o Sim. guarda sai e tal, o povo para de encarar, finge que não estava olhando. Mas é uma situação, né, que não deveria acontecer com a gente, que a gente tá lá tomando nosso lugar. Se as pessoas não Já, fossem, não tomassem, né, tipo, as nossas vagas, que são situações que acontecem bastante. Já aconteceu sim, comigo da esses gente procurar dias uma a vaga e gente não ter estava nenhuma. indo numa concessionária aqui, na Toyota aqui do bairro, e aí tem uma vaga separada, que é porque as vagas normais são Uhum. no. Tem uma escadinha para acessar a concessionária. Então ele tem que subir uma rampa com o carro para parar perto da entrada.
Enfim, e a gente entrou com o carro. A gente viu, eu vi, o Matias nem chegou a ver. O segurança tava lá atrás, longe, no fim da concessionária, ele veio correndo, assim, tipo, não sei se era para expulsar a gente, eu sei que ele chegou Era, perto, viu Nossa. o era Matias assim, pondo, era, né? era. Veio correndo, aí viu o Matias pondo o cartão no vidro, e aí ele deu uma disfarçada assim, É, tipo, quer parar um pouquinho mais perto, aqui tá melhor da porta, deu uma disfarçada. inventou Então algum acontece assunto direto assim isso. Aí que. vocês fingiram que acredita. Como É É, eu claro, faço às porque vezes pra não, né, causar o muitos pessoal feitos. acha que a gente é tonto, que a gente não percebe as coisas, sabe? É, não, o pessoal acha Nossa, mesmo. Não, e tipo, já aconteceu comigo de eu estar num canto, de ter um carro na frente da rampa, né? E eu sim. esperei, eu tava com uma pessoa, mas eu esperei o dono do carro vir lá tirar. Aí a pessoa que tava comigo até disse: mulher, você tá caçando confusão, porque eu posso descer você. Eu disse, não, mas eu quero descer pela rampa. A rampa foi feita para eu descer. Então eu vou É esperar o mesmo. dono do carro vir aqui. E muita gente ficou me olhando assim como se eu realmente quisesse confusão, assim, não entendeu que eu tava só querendo exercer o meu direito de passar por um lugar que foi feito para uma pessoa como eu passar, né? Sim. Por exemplo, teve as eleições ontem. Ontem eu tava na praça, né, esperando o resultado, né, que eu sou uma pessoa assim que gosta muito de política, esperando o resultado das eleições. Teve uma hora que eu fui descer, procurar um canto para descer. De um lado da praça, tem 4 lados, né, a praça, só tem rampa em 2. Aí lá fui eu procurar a rampa para descer. E quando eu cheguei, tinha um carro na frente. Aí eu tive que esperar. Aí eu, como tinha muito movimento, né? Em eleição sempre dá uma brigazinha ou outra. Eu disse, não vou nem saber quem é o dono desse carro. Então, pedi pra minha amiga me ajudar, mas as situações que acabam sendo inconvenientes, né, gente? então, Sim. a gente bate bastante nessa tecla aqui, que, cara, não é uma prioridade, é necessidade, sabe? A pessoa Exatamente. necessita daquilo para conseguir se locomover pela cidade. Tem uma coisa que a gente repara bastante aqui em São Paulo, não sei se aí é assim, de motoboy ou entregador de aplicativo parar em cima das faixinhas zebradas de vaga preferencial. Ah, É, aqui não, mas na capital acontece muito. Eu, quando vou lá, fico só olhando. direto, direto. E eles ficam Já aconteceu de eu bravos. ir numa clínica, ficam. Já aconteceu de eu ir numa clínica e ter uma corrente tampando a calçada, tipo um flanelinha, né, que chama uma pessoa assim, colocou a corrente tampando a calçada, delimitando o limite que os carros e motos que ele estava limpando, estava analisando ali, olhando, cuidando, tinham que ficar naquele lugar. Só que a corrente estava nessa altura aqui minha. Aí eu não conseguia passar. Aí meu pai teve que ir lá, falar com a pessoa para pedir para ele abrir a corrente para eu poder passar. E a pessoa não queria, estava se achando no direito dela de trabalhar ali naquele lugar e simplesmente não quis tirar. Foi muito complicado para mim. Teve uma tretazinha até, mas depois eu consegui. E detalhe, quando eu consegui passar a calçada, a clínica tinha 3 batentes. Para subir na cadeira foi um trabalhinho, viu? É Imagina. complicado. A gente pensa que, tipo, tá tudo assegurado pela lei, a gente vai ter tudo ao nosso favor, tudo bem direitinho, mas não é assim, gente. Meu, faz o quê? Uns 20 anos que, ou mais até, que tem essa lei, né, que defende as vagas e tal, tanto de idoso quanto de deficiente e tal, e o pessoal não respeita, não respeita. Eles vão e param lá, quer parar na porta e sai andando normal. Às vezes eu já fiquei encarando a pessoa. Eu já parei e Pra fiquei ver se ela se encarando. toca, Eu se tem fico uma encarando. consciênciazinha. Eu já parei. O dia que eu tô virado, meu, nossa. E aí, e aí a pessoa sai como se nada tivesse acontecendo. Maior cara de pau. Se você fala alguma coisa, é capaz de ainda Bem querer te plena. agredir ou alguma coisa do tipo, sabe? Porque se acham no direito de usar a vaga, Ah, até, realmente. ou igual você falou, parte do princípio que ninguém vai usar, e aí quando chega alguém como nós, que realmente tem o direito de usar e precisa, até a pessoa entender que é uma pessoa que precisa e tem o direito de usar, demora meia hora, entendeu? Que você tem que Realmente, se explicar não que demorar pode. mais, viu? Exatamente. Tem que explicar que você é uma pessoa com deficiência. Se é uma dessas vagas assim que fica trancada, que tem cone. Às vezes eu vou no lugar sozinho, não aconteceu muito mais, mas acontecia de eu ir no lugar sozinho e ter o cone na frente da vaga, que eles colocam para ninguém usar. Mas como que eu Nem quem faço, gente? precisa, né? Exatamente.
como é que eu faço? Eu tenho que descer do carro sozinho, tirar meu andador, então deixa o carro no meio do caminho, desce, tira o andador, tira o cone, Não, aí tira o volta, fone, aí guarda o bora lá. andador, Ai, meu entra no Deus. carro, estaciona, depois sai, pega o andador de novo. Fala, meu, Só aí complicando nossa vida, né, Matheus? muito chato isso. Nossa, Ele já ficou até chegar a ficar preso mais de hora dentro de shopping aqui em São Paulo por isso. Eles põem Nossa. corrente ou cone e não tem nenhum não tem segurança nem ninguém. ninguém lá dentro. E a gente Então, não tem autorização pra tirar, né? Às vezes, Não, então. não tinha muito o que eu fazer, assim, aí, tipo, eu buzinei lá e o pessoal começa, tipo, olhar, achando que eu sou louco, tá ligado? Isso aqui não é, eu vou gritar, eu vou fazer o quê? Entendeu? Não tem o que fazer, você precisa chamar a atenção de alguém. Ninguém olha pra. Ninguém olha, assim, ninguém tá com atenção, entendeu? E aí, Uhum. E já quando olha é só aconteceu. por curiosidade mesmo, não faz nada. É, A maioria, pelo menos. exatamente. Até aconteceu um pouco ontem, né, que eu fui também votar e aí, enfim, não transferi o meu título. Então eu tô votando lá no centro de São Paulo ainda, né? Então, enfim, peguei meu Sei. carro e fui votar, né? Lá eu lembrava que o colégio que eu voto tem um estacionamentozinho pequeno para estacionar, para você deixar seu carro enquanto você vota, e depois Uhum. ir embora, mas só que, por exemplo, lá onde eu fui, tava aberto o estacionamento, só que tinha um daqueles pipoqueiros Sei. vendendo pipoca e batata frita na entrada do estacionamento, assim, ocupando a calçada, né? Então, eu tive que chegar, aí eu tenho o adesivo, né, no carro de deficiente físico, e aí o cara viu, eu buzinei, o cara viu e tirou, assim. Só que aí demorou um tempinho, e aí eu tava com o carro atravessado na rua porque não tinha muito espaço e era um local de bastante trânsito. O pessoal começou a buzinar, entendeu? Achando que eu tava. Ixi, eu acho que geral ficou com raiva de você naquele momento. Ficou, me xingaram. Eu falo, meu, caramba, vocês estão Nossa, querendo. gente. Aí eu consegui, assim, foi tranquilo daí depois pra ir embora, mas passamos por coisas assim São situações que podem ser evitadas, né? Se as pessoas tiverem exatamente. um pouquinho mais de bom senso. E muitas pessoas não reparam que você tem um adesivo, É. sabe? As pessoas não Uhum. olham, elas estão te julgando lá e pronto. Aí até você querer explicar, a pessoa já foi embora e você ficou como vilão na história. É muito complicado. e é uma coisa Ah, assim que realmente. você percebe que às vezes os estabelecimentos, os lugares, eles têm uma questão acessível até melhor, eles se preocupam até nessa questão. Mas você vê que a falta de educação da população em si é tão grande que chega a ponto do dono do estabelecimento ter que pôr um cone, Sim, ou de você chegar e não ter Realmente. lugar. Então, assim, às vezes não é nem o local em si, sabe, que é o errado. Porque, por exemplo, os É. bairros, os mercados aqui do bairro, tem um aqui que é incrível, assim, tem muitas vagas, são grandes, tem uma rampa boa perto do elevador, enfim, tudo perfeito. Mas nunca, nunca tem vaga. Todo mundo está sempre usando. Tem sim. outro, E por quando você vai exemplo, ver, né, não tem ninguém com deficiência dentro do estabelecimento. É uma coisa que você fica pensando assim, como? exatamente, a gente flagra direto as pessoas Tem entrando e dia, saindo. se vai em horário de pico, que a gente evita, né? Mas às vezes acontece de ir em horário de pico, porque a gente precisa muito ir em mercado para comprar os produtos aqui da brigadeiria e tal, que a gente usa, É, né? como vocês trabalham, né, Então a com, gente acaba com alimentos. que vai quase todo dia. Tem dia de ir 2 vezes, dependendo do pedido que chega, às vezes Uhum. falta alguma coisa, tem que ir lá buscar, entendeu? Se é algo muito específico. E aí tem dia que a gente olha assim, tem 10 vagas de deficiente assim no local que você pode usar. E aí tá todas ocupadas. Você fala, não é possível que tem 10 pessoas que 10 precisam lá pessoas com dentro. deficiência. E Não. não tem. Tanto que às vezes vai o CET lá e multa geral, assim. Acho que a última vez que eu fui, que eu vi o CT, eu fui o único carro que não foi multado. O resto, eu E o vi um cara CIT vai saindo. lá mais vezes. Eu falei, uma Até vez eu as conversei com pessoas, ele. Falei, meu, venham até aqui as todo pessoas, né, dia. tem mais. É, Isso, peça mais, Matheus, peça para eles irem mais. todo Porque se as dia. pessoas não vão ter consciência, né, por livre e espontânea vontade, é bom que elas tenham um prejuízozinho no bolso para Exatamente. poder se tocar essa situação. Matheus, uma dúvida, né, que me passou aqui pela minha cabeça, que você disse que nem sempre é o lugar, às vezes é as pessoas. Em relação, não tanto à acessibilidade física, né, a atitude na mesma, questão de filas.
A gente fura, usar as Sim. aspas aqui, a gente fura as filas. Como as pessoas aí encaram? Porque eu, por exemplo, já tive que furar algumas filas, né? Usar a minha preferência. E as pessoas ficam olhando pra mim como se eu estivesse assim, fazendo uma coisa totalmente errada. E que eu, por estar sentada, né, na cadeira, devia estar de boas esperando até chegar a minha vez na fila. É, Porque tá sentada. É, essa é Justamente. boa. Ah, porque tu tá sentado. É, Nossa, acontece muito. o pessoal olha Com feio, vocês, já viu? aconteceu. É. nossa, direto. Não, teve vez de eu já deixar de usar essa preferência para a pessoa não ficar com raiva de mim, É, porque eu, já meu Deus, aconteceu que é comigo isso? também. É complicado, você não sabe a reação que a pessoa vai ter, entendeu? Eu tenho um pouco de Aham, receio, porque tem gente doida aí também. em todo canto. Aí você faz um negócio desse Realmente. que é seu direito, entendeu? Que você tem assegurado isso e a pessoa não entende, acha que você tá É. tirando vantagem. Não é tirar vantagem, gente. Não é. E uma coisa É, que as pessoas acontece muito precisam aqui entender, né? é de, por exemplo, tá o caixa preferencial fechado, sem ninguém lá. Nossa. E os outros, assim, com uma fila absurda, que a gente ia ficar no mínimo 2, 3 horas em pé, que o Matias não consegue ficar tanto tempo em Nossa, pé. E às vezes a gente tem que ir pedir para abrir. E se a pessoa não vai, ou se ela vai com o cara fechado, É. assim, tipo, não queria estar abrindo isso aqui para você. E é muito chata essa situação de você ter que ir até lá pedir para alguém abrir um negócio que era já para estar ali para você, entendeu? Direto acontece realmente. isso. Uma vez eu peguei no mercado que a gente vai bastante em atacadista também, né? Então tem compras grandes que o pessoal faz lá. E uma vez eu peguei, enfim, o mercado estava lotado, né? E tem dois caixas Hum. preferenciais nesse mercado. E os dois estavam bem ocupados, assim, e tinha um que só tinha uma pessoa, que não era nem idoso, nem deficiente, né? Passando Uhum. suas comprinhas no caixa. E a moça que quis ser meio cordial, me atender de uma forma melhor assim, que era a caixa do mercado, falou: Ah, espera aí um pouquinho que já tá acabando, né? Eu tava até com a Maria esse dia. Logo é a sua vez. Falei, bom, beleza, dentre ter que esperar numa fila com 10 pessoas, essa aqui que já tá passando, tranquilo. Aí o cara começou a dar uns problemas no cartão dele, assim, aí não passava. Que eu descobri E, depois que era uma compra de uns R$ 10.000 que ele tava fazendo, e ele tava com um problema para pagar 1.700. nossa, Aí demorou assim, tipo 1 hora, e eu comecei a me questionar o que esse ser estava fazendo no caixa preferencial, porque, tipo, no primeiro momento eu nem questionei muito isso. Falei, ah, beleza, tipo, ele deve ter alguma coisa, né? Que às vezes alguma é, deficiência, né? Não tão aparente, né? que ele Acontece. tá. É que é uma coisa muito importante também. Às vezes a pessoa vai com fúria para cima de alguém que está em alguma vaga ou numa fila preferencial. E a gente tem que lembrar também que tem muitas deficiências que não são visíveis. Então, É, acho que é uma coisa que a gente também tem que, ao invés de Sim. chegar atacando, às vezes conversar com a pessoa é o caso, entendeu? Acho que as pessoas têm que tomar muito cuidado com isso também. E aí, realmente, é enfim, importante enfatizar. aquele dia a gente ficou 1 hora na fila, entendeu? Foi E do, você passou 1 hora de pé. que, na verdade, assim, o andador que eu tenho, ele tem um assento. Então eu Ah, consigo, quando é para esperar muito, eu sento no banquinho do andador e uhum. fico esperando. Por sorte, eu tenho esse recurso, né? Que até por conta disso também que eu, às vezes acabo preferindo o andador do que a muleta, né? Porque eu tenho um pouco mais de praticidade, de poder me sentar, enfim. E aí isso aqui é uma questão que realmente ninguém respeita. Aí eu saí de lá puto, assim, muito bravo. A gente nem chegou a fazer a compra, a gente foi embora, né? A gente Vocês fez sim. desistiram da compra? A gente fez. Aquele dia não Ah, tinha como, a gente Ah, fez, mas acho né? que a gente foi pro normal. Eu A lembro que a gente gente foi foi pro pro normal. normal, a gente desistiu do caixa preferencial. nossa, A gente gente, que passou a fila de 10 situação. pessoas, tava ele lá ainda. E a moça me falando que ia ser daqui a pouco. Ah, tá me tratando de idiota também, né? Que não tem nem como. E a gente já tem uma briga com Ai, esse gente. mercado, porque assim, o mercado ele deve ter assim uns 50 metros de comprimento, assim, ele é muito grande.
E o elevador, que é o elevador de carga que a gente usa, que nem tem um elevador pra gente, né? O elevador é de uma ponta do mercado e o caixa preferencial é na outra. É, Então ele já tem que andar o mercado Nossa, inteiro. É, gente, eles poderiam colocar em pontos estratégicos, né? Ó, poderia. por exemplo, eu fui fazer um aulão, né? Eu fui participar de um aulão no ano que eu fiz o Enem. Eu fui participar no aulão de revisão. A diretora do meu colégio, na época, ela ligou pra lá, disse que eu tinha deficiência e tal, que a gente ia. Tudo bem. Eles disseram, não, tem acessibilidade. Eu cheguei lá do lado de fora, fiquei encantada. Tinha acessibilidade, tinha rampa e tal. Quando eu cheguei dentro, a aula era no primeiro andar e tinha uma escadaria para subir. E o banheiro, para pessoa com deficiência, era no andar de baixo. E sem falar que tinha um fosso do elevador cavado, né, lá, o espaço, mas não tinha elevador. Então foi uma coisa que eu tive que chamar, acho que 3 pessoas para me ajudar a subir a escadaria, que eu acho que tinha mais de 20 degraus, com a cadeira de roda e comigo em cima. Diga aí, a situação complicada. Aí o motorista que foi comigo e com minhas amigas até disse, não, vocês querem voltar? Como é que a gente vai fazer? Eu disse, não, eu tô aqui, agora eu vou assistir essa aula. Eu não saí de casa logo cedo para assistir da aula, mas foi uma situação realmente complicada. Já aconteceu comigo também, de falar, não, eu vim até aqui, agora eu subo, entendeu? Você chega no lugar, descobre que não tem acessibilidade, fala, não, eu andei aqui 1h30 para chegar aqui, não, eu vou subir, eu me viro. Justamente. Tá mais do que certo, Matheus, tem que fazer isso mesmo. Maria, eu queria destinar uma pergunta para você agora. Que você conheceu o Matias, assim, há quanto tempo? faz uns 4 e pouco a gente É, começou a namorar, a gente tinha ficado uns 3, 4 meses, faz uns 4 anos. uns 4 anos Sim. e meio, mais ou menos. É, como é que se diz? Você, assim, mudou sua concepção da pessoa com deficiência depois que começou a conviver com o Matias? Porque é muito comum eu conviver com algumas pessoas e as pessoas chegarem pra mim e dizer, ah, eu achava que quem era cadeirante ou quem era deficiente não ficava, tipo, saindo pra festa, que nem você faz, ou bebia, que nem você faz, né? O povo chega muito pra mim dizendo isso. Tinha bastante. Assim, o que falta muito é informação, né, na sociedade. Então a gente Exato. fica, é uma bolha, assim, que a gente não tem muito acesso, infelizmente. Então, assim, eu tinha noção de muitas coisas, mas assim, por exemplo, esse tipo de coisa que hoje eu vejo de acessibilidade, por Uhum. exemplo, de um caixa de um lado, o elevador do outro, por exemplo, o banco aqui, ele, para você ir na gerência, você tem que subir 2 lances de escada. É uma coisa que, por exemplo, eu nunca parei para pensar. Então, sim, eu realmente mudou muito, 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 muito a minha concepção. Eu não tinha noção de muita coisa. Eu também, eu lembro que eu não sabia como que era essa questão de dirigir, assim, de, por exemplo, de usar adaptação, esse tipo de coisa, eu não tinha noção. Muitas coisas, muitas coisas. Eu também comecei a ir na CD mais com ele. Na época, eu lembro que minha faculdade era bem do lado da CD, então eu chegava aí todo dia na fisioterapia com ele. Também foi uma coisa que Uhum. mudou muito minha concepção, assim. Minha faculdade, por exemplo, eu não tinha nem como ir nunca. Já começa que o prédio era numa ladeira, Nossa. não tinha nem como entrar, nem como sair. A rampa era totalmente íngreme. Era uma coisa assim, ele nunca chegou a conhecer a minha faculdade, porque não tinha nem como chegar lá. Então, muita coisa mudou. E eu acho até importante falar, assim, que dessa questão da ACD, que eles auxiliam muitas pessoas, né, com deficiências Exato. e vários tipos de deficiência, né? Não é só apenas a deficiência física e da criança com deficiência, não. Tem adultos e até idosos que fazem tratamento lá, e cirurgias, e, Pessoas, né, que estão se readaptando, sim, né, que sofreram acidentes. E muita gente acha que é só criança mesmo. Eu, por exemplo, tô com 21 anos, mas eu tô lá até hoje. Eu comecei desde que eu tinha 2 anos. sim. Eu faço tratamento na CD aqui de Pernambuco, né, de Recife. Eu, infelizmente, não moro lá, né, que aí se eu morasse lá eu teria mais acesso, né, seria mais fácil para mim fazer fisioterapia lá, esse tipo de coisa. Mas infelizmente eu ainda tô por aqui. Infelizmente não, que eu gosto muito da minha cidade, mas infelizmente do meu tratamento, né?
Mas os profissionais lá são incríveis. E os voluntários, gente. Eu não sei vocês, mas eu amo os voluntários dos que daqui que tem. Tem Eles uns são, muito a maioria é legais. idoso, né? E são muito legais. Tem uns muito legais. Tem um pessoal que fica só para acompanhar, por exemplo, no caso de uma cirurgia que você venha a fazer, eles ficam para te dar suporte pessoas, né, próximos, parentes, vai lá, conversa com você, com a pessoa que está na espera da cirurgia ou até está em procedimento já. E eu acho importante Uhum. falar, para quem tiver a oportunidade, meu, conhecer a CD e na mais próxima, que eu sei que não tem tantas unidades assim, mas na mais próxima da sua residência, da sua casa, enfim, para conhecer, porque eu acho que muda muito a sua cabeça você ir naquele Tem o no contato, local né? mesmo, né? E ter contato com outras pessoas que também têm deficiência, porque até para mim ajudou assim. Nessa questão eu achava que eu tinha muita dificuldade, entendeu? E até assim, você vendo outras pessoas, como a outra pessoa faz para se locomover, para se Já transferir ajuda. de um local para outro, até a conversa sobre cada dificuldade a sua e a da pessoa, Você acaba te pegando ensina. dicas, né? Sim, Tem essa troca, né? Um sim, exemplo, sim, eu fiz um grupo no WhatsApp, né, para o encontro sobre rodas, que tem os cadeirantes lá, e às vezes a gente dá umas dicas um pro outro, né? Fala sobre a questão do cateterismo, um exemplo, eu faço cateterismo intermitente. A gente sempre dá dicas um pro outro. sim. E é muito interessante, quem puder ir para um dia só para olhar, meu, entra lá sem pretensão de nada enfim, É, vale muito a pena, ajudou muito nesse meu processo de desconstrução. Eu lembro quando eu era mais nova, que eu acompanhava bastante, eu tinha isso de só tinha criança, esse tipo de coisa. Então, eu acho que é uma coisa que te ajuda muito nesse seu processo de entender melhor como que funcionam as coisas. Vale muito a pena mesmo. Exatamente. Sobre a ACD, né, gente? Tem muita gente que já chega pra mim, assim, às vezes eu peço doação, né, pra ACD, que eu peço mesmo, peço pra todo mundo. Quando tá chegando no tempo do Teleton, eu tô lá pedindo, aqui por aqui. O povo da minha cidade mesmo já tem um monte que já acompanhando. faz, já é todos, né? Já espera logo chegar a época do ano do Teleton pra doar pra lá. Mas muita gente pergunta, e esse dinheiro vai realmente pra lá? Vocês têm acesso? Como é que faz, né? Muita gente não sabe como é lá, não sabe que a gente ganha os equipamentos às vezes, né? Ganha Sim, sortes, ganha até andadores mesmo, a gente tem acesso às vezes, cadeiras de rodas. Já vi muita gente ganhar também. sim, eles É fazem bem todo o interessante. trabalho de adaptação, né, dos equipamentos, que eles recebem muita doação de equipamentos mesmo, e reforma o equipamento, faz adaptação específica para a pessoa, específica para a deficiência que a pessoa tem, né, enfim, Uhum. analisando toda a questão do corpo, da posição e tudo mais, né. É. Então, é tudo isso, é um trabalho assim enorme que eles têm E com tudo. também tem acompanhamento, né, psicológico, né, que muita gente acha que é só físico, mas lá na CD não, tem acompanhamento Tem, psicológico tem, também. Eu, por exemplo, fiz quando eu era criança que eu não lembro muito bem, mas meu pai disse que eu não queria usar cadeira de rodas, porque eu não via nenhum outro coleguinha meu usando, então eu tem. não queria. Eu tinha muito isso também, de não querer o andador, entendeu? Não queria andar, eu achava que eu tava bem como eu tava, sabe? E aí demorou muito, eu fui muito relutante, até de depois, futuramente, trocar de um tipo de andador para o que eu tenho hoje, né? Então, o que aconteceu, né? Eu cresci, o andador de criança não servia mais. E eu não queria trocar, eu sempre fui um cara que achava que estava bem como estava e pronto, sabe? Mas não. Eu também fiz acompanhamento psicológico na CD, e eu acho que é válido, assim, depende muito de cada caso. Realmente. Eu nunca me dei bem com um psicólogo, entendeu? Eu tenho um problema um pouco com isso, porque eu não gosto muito do método que alguns, pelo menos os que eu vi, que eu estive, né, com eles trabalham, mas
mas no geral eu acho que vale a pena sim. Criança é complicado porque é Realmente, meio criança é cabeça difícil. dura, né, tal, mas hoje em dia eu apoio, assim, acho que é um processo que vale a pena ter passado, né? É, como a Maria falou, não é um processo de desconstrução, porque a gente cresce com muitas ideias, né? Que às vezes, muitas das vezes estão erradas, né? A gente cresce com as ideias na nossa cabeça e para desconstruir ela e criar outra Sim, ideia nova, dá um trabalhozinho, viu, gente? é, Realmente. é bem Matheus, a gente tá complicado. falando, né, sobre acessibilidade e tal. O que é que você acha sobre o novo projeto que estão fazendo em relação às escolas, escolas inclusivas? Que para mim é uma ideia de segregação horrível, Ah, né? eu também acho. Separar as pessoas com deficiência das pessoas ditas normais, né? Porque assim, pode se vir, pode melhorar do ponto de vista educacional, né? Que vai ter professores especializados, tudo bem. Mas e a questão social? Aquela criança não vai conviver com outras pessoas, essa pessoa com deficiência não vai ter acesso às pessoas ditas normais? Como é que a gente vai Então, ver, né? eu também não concordo quando eu vi a notícia assim e tal, eu fiquei bem chateado, que eu acho que é um retrocesso, assim. A gente Realmente. está em evolução, hoje em dia tem em algumas escolas que eu tenho conhecimento que tem mais de um professor por sala, né? Então já é uma questão que acaba também ajudando. Quem tem alguma deficiência, por às vezes precisar realmente de um auxílio. Por exemplo, eu demorava bastante para escrever, né? Tipo assim, não Uhum, bastante, mas um pouco mais do que as outras pessoas. E aí entendo. acaba que demandava um pouco de consciência do professor, de dar um pouquinho mais de tempo, né? Então, e eu acho que assim, esse negócio desse novo projeto não vai ser bom porque segrega demais. Tudo que segrega não é bom, entendeu? Acho que tem que incluir ao Real- invés de segregar e eu não gostei, fiquei chateado. Acho que não deve ir para frente. Concordo com você. E você, Mário, o que é que você acha sobre isso? É, também. Eu fiquei super chateada quando eu vi também. Eu acho que eu concordo 100% com o Matias, é um total retrocesso. Eu acho que nesses últimos tempos teve alguns pontos que a gente acabou evoluindo tanto e a gente se depara com uma notícia dessa é realmente muito Pois esquisito. é, antigamente tinha muito isso, né? Por exemplo, eu sempre estudei em escola, entre aspas, normal, né? Assim. E aí, antigamente, meu pai até contava, né? Uma época aí que era difícil conseguir escola para mim, porque não era toda escola que queria, né? Achava que ia precisar de todo um amparo, assim, que na verdade nem era. Às vezes uma adaptação de sala que aconteceu de não ter elevador, então eu ter que estudar numa sala que na verdade o meu ano era no andar de cima, mas aí só tinha a minha sala que daquele ano específico no andar de baixo, uma adaptação simples, que é uma troca de sala, né? Mas e o pessoal não, já nessa questão acaba tipo dificultando, entendeu? Imagino que Então, alguns coleguinhas devem ter se chateado com a troca de sala. eles ficaram no começo, assim. Alguns não compreendiam. Porque, Realmente. tipo assim, se você no primeiro ano do ensino médio, você tá todo mundo lá em cima, e você tá num andar de baixo que fica o pessoal do nono ano, não é legal, Ah, entendeu? E aí realmente, você. para quem passou por ensino médio, gente, é revoltante, viu? Você quer ser o diferente. Nossa. E aí o pessoal não entendia, aconteceu já, de não entender, né? E eu acho que Aí brigavam com você, discutiam, ficavam lhe sim, olhando sim, feio. olhava torto. E, Nossa, e eu acho que hoje em dia a gente está tão para frente nessa questão das escolas estarem mais inclusivas, né, do que antigamente era uma coisa que realmente era difícil, né? Minha avó fala que as pessoas com deficiência eram mantidas dentro de casa como pessoas que não tinham capacidade. Hoje em dia já não. Você vê realmente pessoas que, como eu e você, têm independência, né? E são incluídos completamente dentro da sociedade. E antigamente não. E agora vem esse negócio da escola.
querendo retroceder, É. parece que estamos de novo em 1900 e bolinha, entendeu? Não É, faz sentido nenhum. a gente tem que se manifestar nessa relação aí, né, para não deixar isso acontecer, né, gente? Porque Exatamente. a gente teve a sorte de nascer numa época que está evoluindo, né? Que a gente está sendo mais incluído na sociedade e a gente Sim, não pode deixar isso voltar atrás. Nosso dever é justamente ficar mais exatamente. ativo nessa causa para que as próximas gerações, né, venham ainda não ter nenhuma dificuldade, assim, ter menos dificuldade, né? Que nenhuma sempre vai existir alguma É, dificuldade no segmento, mas é utopia, mas eu acho que estamos no caminho. Talvez para as próximas gerações a gente consiga. né? Eu sei que tem muita gente lutando por isso, sabe? Não é mais uma questão abandonada, que foi já há algum tempo, né? Antes de ter algumas leis, de ter pessoas. O É, próprio estatuto, né, da pessoa com sim, deficiência no ano 2015 que foi feito, né? sim, sim, E tipo, a gente vê lá que tem todas as questões explicando bem direitinho os segmentos, o que é a pessoa com deficiência, o que é a acessibilidade, né? Que existem vários tipos de acessibilidade. É interessante as pessoas terem acesso a isso. sim. Porque o que realmente dificulta é o que a Maria e você já falaram, né? A falta de informação. Às vezes nós mesmos, pessoas com deficiência, temos falta de informação. A gente não conhece a determinada deficiência. A Sim. gente não sabe como lidar com isso. E aí, gente, eu acho que assim, por último, eu queria só perguntar assim, questão, o que que vocês deixariam para as pessoas de mensagem assim? O que vocês diriam para elas, tipo, trazer para a vida delas e, tipo, melhorar na sociedade assim? Uma lição de vida ou algo que vocês vivem, que vocês usam como filosofia de vida? Tá, eu acho que parar, né, de olhar a pessoa com... Nossa, peraí. Vai lá ver que a mãe dela tá chamando aqui, mas enfim. Tá bom, sem É, problema. então, falando um pouco mais sobre isso, eu acho que parar de olhar a pessoa com deficiência como diferente, sabe? Uhum. E, e olhar como uma pessoa normal, entendeu? Incluir realmente na sociedade, diminuir o preconceito, né, a Parar de segregação, infantilizar, né? infantilizar é Infantilidade. uma questão que realmente acontece muito. E então, muitas dificuldades que a gente ainda passa e que com um pouco de consciência das pessoas conseguimos melhorar e evoluir, né? Exatamente. É justamente o que precisa ser feito, né, na nossa sociedade. São coisas que parecem simples, né? A gente parando para ver assim. Mas se Sim, cada um se sensibilizar, a gente vai conseguir ter um pouco mais de, tipo, de reconhecimento, né? Ter um sim, pouco mais sim. de normalidade no nosso dia a dia. Parar de ser considerado tão especiais, né? Que às vezes É, a gente é tratado como guerreiro, como não sei o quê, é, só por ter uma vida normal. Aí dá vontade de dizer, gente, tô só aqui trabalhando, eu só calma. tô trabalhando, eu só tô vivendo, pagando minhas contas como qualquer outra pessoa, me virando nos 30 como qualquer outra pessoa, acordando Né? cedo como qualquer outra pessoa. Não tratar a Meu, deficiência como algo a ser superado, é, algumas incentivos como esse, né? É que não deixa de ser um capacitismo velado, né? nossa, Aquele bem, 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 bem mascaradozinho, né? É, Que tipo, a pessoa tá numa festa, né, de boas e tal, ali. Aí chega uma pessoa, do nada ele dá parabéns. Aí eu fico, mas não é meu aniversário. Aí eu fico sem entender, né? Não sei, já aconteceu com vocês, mas é bem bem comum. assim. o pessoal realmente olha como se fosse guerreiro, nossa, se fosse. Eu acho legal se inspirar, tipo, Não, se a pessoa, inspirar outra pessoa também. também aprende com as minhas É. dificuldades, entendeu? Como eu sei que fiquei sabendo de pessoas que não dirigiam, por exemplo, né, que não têm deficiência, e aí viram eu dirigindo, ou, enfim, andaram comigo e aí tomaram Uhum. coragem e começaram a dirigir normal, entendeu? Sim. Então, você acaba inspirando as pessoas, mas tem uma linha aí, né?
entre realmente ser algo saudável e não saudável. É bem tênue, na verdade, essa linha, É, né? A gente tem que analisar também, né? Às vezes a gente também não pode condenar, que às vezes a outra pessoa só não tem tanta informação, ela não sabe que aquilo Sim, pode chegar a nos ofender em alguma parte, né? Às vezes a gente, sim. principalmente pessoas que têm mais idade, elas chegam, né, falando que tá orgulhoso da gente e tal, e às vezes a gente fica sem entender, né, isso, É, mas no tempo dela era uma coisa totalmente diferente, né, quando ela era mais jovem, então sim. com certeza. são situações que a gente tem que analisar bastante. E eu só queria saber, assim, a gente falou também no cotidiano, né, capacitismo, e bem, vocês já tiveram situações, assim, constrangedoras? Tipo, alguém chegar a fazer uma pergunta bem constrangedora mesmo, tipo, algumas pessoas chegaram pra mim já perguntando assim, do nada, a pessoa não tinha nenhuma intimidade comigo, e chegou perguntando se eu tomava banho só, como é que eu fazia, e não sei o que, e aí eu respondo, não respondo, tô pensando. É, algumas pessoas perguntam mesmo. Hoje em dia não tanto. Acho que assim, na sociedade adulta, as pessoas têm um pouco mais de noção, assim. É difícil alguém chegar perguntando esses detalhes. As pessoas querem saber, tipo, se é um influenciador, assim, com um pouco mais de seguidores, que estamos em tempos que existem muitas pessoas aí que têm o Instagram forte, né, e são pessoas com Uhum. deficiência. Então eu vejo que tem pessoas que perguntam nas lives, né, perguntam até naquelas respostas do Instagram, mas e antigamente aconteceu já comigo de perguntarem se eu tomava banho sozinho, como é que eu me trocava, não sei o quê. Tipo, meu, É, o pessoal coisa. também pergunta, né? Eu acho que deve acontecer muito com vocês, por vocês serem um casal, na questão da vida sexual também. Muita gente acha que pessoa com deficiência não pode ter, que é uma coisa do outro mundo. É, Uma, uma, uma das nossas convidadas aqui, né? Das minhas convidadas do Encontro Sobre Rodas, ela fez parte do segundo Encontro Sobre Rodas. Ela é cadeirante e é mãe. E na época que ela estava, né, gestante, estava com a barriga assim bem grandinha já, com o baby dela lá, ela disse que chegou a ouvir num ponto de ônibus um senhor perguntando pro outro quem havia estrupado, gente. nossa Nossa. senhora. Imagina esse tipo de situação. Ela sendo uma mulher casada, bem-sucedida, trabalhadora, e estava Imagina. esperando o filho dela. O pessoal cai naquela coisa da infantilização, né? Que acontece Né? muito. De achar que não tem vida sexual, de achar que não consegue, de achar que não pode ser pai ou mãe, no caso. Que eu já ouvi relatos de pessoas mais velhas do que eu, que têm deficiência e têm dificuldade, são desaconselhadas a ter filho porque não tem como cuidar. Meu, isso daí é uma decisão que cabe à mãe do bebê, entendeu? A ter. Então, Exatamente. não somos nós que temos que julgar se ela é capaz ou não. Ou até Muita o gente médico. questionou vocês, já aconteceu com vocês, tipo, das pessoas chegarem para vocês assim, perguntar se vocês poderiam ou não ter filhos, essas coisas. Então, acho que essas coisas perguntam mais até pra mim, até meio em off, assim, acho que acaba não perguntando muito pra ele, por essa questão, às vezes, de achar que vai ofender, né? Mas já me perguntaram, É. principalmente no começo do namoro. Até minha família falava, perguntava, ele toma banho sozinho? Ah, mas como vocês transam? Uns negócios assim, gente. Contar um segredo, Perguntaram isso pessoas pra com você? deficiência fazem perguntar. Meu Deus do Mas céu. Nossa, Matheus pergunta ficou assim. surpresa agora. É tão surpresa É, quanto você, Matheus. mas Estamos Eu não pergunta aqui. assim, sabia. gente. Eu não Pergunta. sabia que tinham perguntado isso pra ela. Meu Deus. Já chegaram a Nossa, mas não perguntar. é óbvio, não é óbvio, mano. Tipo, caramba. Gente, existem sim pais e mães solteiros com deficiência, sabe? É uma coisa totalmente comum. É óbvio que tem vida sexual como qualquer um. É, então, gente, isso também não deixa de ser um capacitismo, né? O assunto Não, da chega nossa a live ser, aqui. chega a ser ridículo, assim. Eu tô dando risada, mas, tipo, meu, Meu amigo aqui tá rindo. Ele disse, eu tô mais, tá mais chocado, realmente. Ri pra não chorar, Tem né, gente que gente? realmente. É, a gente ri pra não chorar, né? Muita gente chegou pra mim dizendo, ah, mas você namora, você não é assim, você não... Aí eu, assim como? Mas, não, assim cadeira, como, o né? que é que tem a ver? Eu ficava me perguntando. E muita gente chega pra mim do nada e faz, mas você pode ser mãe? Eu faço, não sei, não tentei até hoje. Esse é bom. Não É, tentei.
Mas muita gente acha que é ignorância, né, da gente responder assim, mas é porque eu realmente fico sem saber como responder esse tipo de pergunta. Nossa, não, assim, nunca chegaram a perguntar essas coisas pra mim, assim, acho que perguntam mais pra ela mesmo. Mas se perguntassem, eu, tipo, E responder responderia na lata normal, também. é claro, já falaria não, que tipo de papo é esse, tá ligado? Não Tá tem, estranho isso aí. é, E tem até o lado oposto, né? De tanto tem esse lado de acharem que a pessoa com deficiência não tem uma vida sexual, como tem o lado de pessoas que têm um fetiche, né? Até. Então tem os dois Tem, lados. tem os chamados devotos, né, que são as pessoas que têm fetiche em pessoas que têm deficiência. Tem muita gente que também não conhece esse segmento, né, o devoteísmo. Tem gente que é totalmente contra, tem gente que já é a favor. Tem pessoa com deficiência que gosta de se aproveitar um pouquinho disso também, né? É bem complicado isso aí. Tem até a gente. É um bom tema para uma live explicar isso aqui para as pessoas, né? O que é o devoteísmo? Porque muita gente não faz ideia, né? Que às vezes é uma atração, né? Eu explicando aqui por alto, é uma atração que a pessoa tem em você, especialmente por você ter uma deficiência. Tipo, a pessoa tipo, sente prazer em lhe ajudar em alguma coisa. É muito estranho. Eu acho estranho, né? Mas é sem criticar, tá, estranho, gente? Existe muito Quem bastante. sou estranho. eu para criticar as pessoas? Mas é esquisito. É. Realmente. Vocês Uhum. conhecem alguém que tenha isso aí? Já ouviram falar Então, algum caso? eu já ouvi falar já de pessoas que falaram assim, tipo, nossa, eu super transaria com um cadeirante, é tipo uma coisa assim. O pessoal fala, já chegou a falar pra mim, até eu falei, tipo, meu Deus, tipo, é indireta, que é isso, sabe? Tipo, você fica meio assim, Você porque ficou encabulada. a pessoa chega a falar isso pra você, assim, abertamente, tipo, tenho tesão em Acho que você pessoa com pensou, meu Deus, deficiência, será que essa sabe? pessoa tá dando em cima de mim? Não tá? Tô com medo. Então, é isso mesmo, você fica tipo meio assim, né? A pessoa entra nesses assuntos do nada, sem, sem, sem nada previamente, assim, você fala, tipo, meu Deus. Tem até garotos e garotas de programa com deficiência que até se aproveitam disso, né? Se aproveitam não, chega a ser um trabalho, mas existem sim, eu já ouvi falar que tem gente, até em questão do nanismo, tem bastante, né? Gente que É. procura. Ah, realmente, gente, é um assunto muito delicado e constrangedor. O Matias, eu percebi É que ele bem ficou meio constrangido com essa situação. mas é uma Mas enfim, realidade. é Não, muito difícil. eu não tinha noção, eu fiquei, quando eu descobri, eu fiquei chocado. Porque pra mim sempre Eu foi muito também. normal tudo, e aí descobri que existe um segmento de pessoas que, tipo, procuram isso como algo diferente, assim, tipo, meu, tipo, como assim, mano? Eu Tem sou uma gente, né, que aventura. não, tem gente que encara que a pessoa com deficiência, assim, às vezes no segmento sexual, é uma pessoa que só vai servir pra, tipo, realizar um fetiche dela e pronto, só isso, gente. Não é assim, calma. Eu já vi várias postagens de pessoas com deficiência relatando isso, que alguns devotos procuraram elas apenas por isso, sabe? É bem estranho. Tipo, não olharam a pessoa em si, olharam Sei. apenas a deficiência. Né? Isso é coisa que a ser pensada, né? A ser conversada. E tem a questão do respeito, né? É um indivíduo, né? Eu acho que ninguém quer ser tratado dessa forma, assim. É uma coisa a ser respeitada, mas tem o seu jeito de chegar, o seu jeito de Exatamente. procurar, né? Acho que chega a ser uma falta de respeito, dependendo. E é importante as pessoas sempre lembrarem que nós, pessoas com deficiência, somos seres comuns como igualzinho pessoas que não têm uma deficiência, sabe? Exatamente, Só nós só com temos uma característica extra, exatamente uma como eu costumo característica dizer. diferente, às vezes uma dificuldade, mas não é nada que muda a E é pessoa em si. importante lembrar, né, que todo mundo tem dificuldade. Pode não ser física, pode não ser muito aparente, mas em algum segmento da sua vida você tem alguma dificuldade. Ninguém é perfeito, ninguém consegue fazer tudo Não, só, ninguém, né? A gente sempre tem uma peculiaridade, alguma coisa que venha a nos gerar alguma dificuldade. sim, sim. Com certeza. Então, gente, vocês queriam acrescentar alguma coisa? A gente já pode encerrar. Vocês que sabem, vocês que mandam hoje. Acho que
por mim nada. Você não quer falar mais nada, então. Por enquanto tá ok. Eu falei bastante. A gente acabou não falando tanto da parte da brigadeiria, né? Que a gente foi para os outros assuntos, mas tudo bem, a Né? gente volta em outra live e fala também. Olha, já gostei da ideia da outra live. A gente pode falar sobre o empreendedorismo em uma live Sim, específica e focar na brigadeiria. sim, com certeza, é um bom assunto, uma boa até divulgação para a gente também. E eu acho que é um assunto legal das pessoas saberem como que é o nosso dia a dia. Eu até falei aqui com a Maria, né, da gente começar a fazer mais vídeos mostrando como que é o processo do nosso dia a dia e tal, porque as pessoas têm a curiosidade de saber como pessoas com deficiência trabalham e como é essa questão de empreender, a questão de como nós trabalhamos também. Eu vejo que tem muita gente que tem curiosidade sobre esse assunto, então é um assunto que eu também tenho vontade de abranger melhor dentro da página da empresa, né? E até para o meu conteúdo também, no meu Instagram e tudo mais. Acho que é um assunto bem interessante, assim. E esse tema aí de empreender na crise, como tá bem alta, eu acho que é um nicho bem legal, assim, de ver que nem o Matias começou, assim, a empreender e ele faz aqui até mais que eu, às vezes. As entregas ele faz todas. Então, eu acho que é um nicho bem legal da gente abordar, assim, porque é um tema que está bem alto. Muita gente começou a Sim, empreender. Então, acho que teve as portas chegaram a se abrir para muitas pessoas, mas tem muitas dificuldades também nesse período, né? Então, acho que é bem, bem interessante. Realmente. Então, né, as pessoas estão se reinventando, né, nessa crise, nessa sim. pandemia. Então, gente, é isso. Eu vou esperar vocês, viu? Para em outra live a gente pode marcar direitinho dois Marcaremos. segmentos, marcaremos. Preparar direitinho um marketing para brigadeiria para a gente dar uma divulgada, né? Muito importante. Se vocês quiserem mandar os Importantíssimo. banners para mim, a gente divulgar aqui dá certo. Então, eu preciso comer um doce desse, sério. Temos que ver o Então, jeito, se não tem como, sei lá, por correio, sei lá, algum. Imagina, Eu não a sei. gente pode ir lá. olha, gostei. Vocês podem vir. As casas estão abertas aqui. Vocês conheceriam o interiorzinho, né? Que é quase um sítio, mas para vocês, né? Que aí tem quantos mil habitantes? Você falou, seu bairro? Aqui no grupo do bairro tem 25 mil. No No grupo bairro do deve ter, Facebook, no é, bairro, deve ter, sei lá, não faço nem ideia. nem ideia, mano. É muito grande aqui o bairro. Então, e a minha cidade tem só mais de 2.000, um pouquinho, 2.400 por aí, 2.500. É muito pequeno, Muito pequenininha. mas é bom que dá pra gente conhecer tudo. Se vocês quiserem aparecer o dia, ó. Ai, É, com certeza, seria meu sonho conhecer aí o a gente cantinho de tem vocês. vontade de viajar bastante também. Acho que até uma questão que eu vou acabar abrangendo também nas minhas redes, né? Que eu tenho vontade de divulgar mais e falar mais sobre o assunto da acessibilidade nas viagens e tudo mais. Que eu e a Maria, a gente quer muito viajar. Estamos trabalhando para isso, né? É, E vocês a podem gente já trabalhar está nas viagens também, né? Expandir a brigadeiria, quem exatamente. sabe. Já para ano que vem já temos planos de coisas para fazer, mas eu queria mostrar mais sobre a acessibilidade também nas viagens, como que é, as dificuldades e tudo mais. É um desafio achar que tá levando drogas no andador, né? Né, já Já acharam, aconteceu? já. Nossa, eu fui uma vez numa palestra que eu fiz, me convidaram e eu fui até Joinville para dar uma palestra na Univille, né? E aí foi de avião, né? 1 hora e pouquinho de voo, mas aí o cara, tipo, da parte lá da alfândega lá, que é antes de você entrar no avião, ficou encafado comigo, assim. Pediu para eu tirar o sapato, abriu o andador, revirou de todo lado, assim. Abriu todos os bolsos da minha mochila. Não sei o que ele achou. Eu tava
com apenas uma mochila, que eu fui para ficar 2 dias, só era uma malinha de mão, tipo, um monte de coisa que eu tinha ganhado do evento, sabe? De pessoa que vai pra Sei. palestra mesmo e ganha, tipo, souvenirs, assim, tipo, copo, panfleto, um monte de coisa. E só eu sozinho, assim, com uma cara de cansado, porque tinha virado 2 noites trabalhando. E o cara lá achando que eu tava levando droga, alguma coisa assim, me revirando de uma vez, porque Nossa, tinha um andador a mais do que ele não tá acostumado, sabe? De, de ver, enfim. E eu me Ah, senti só mal mandou um com isso oi também. aqui, ó. Aqui. Oi, oi. Eu não tô enxergando muito bem, que a telinha é pequena, mas tem gente aqui dando um oi, Sabrina. Vocês conhecem a Sabrina? sim, ela foi minha fisioterapeuta, eu tenho o maior carinho por ela. Ela apareceu no vídeo que foi falando na minha história, não sei se você lembra, que teve uma Sim, fisioterapeuta falando, eu lembro era da ela, fisioterapeuta, eu não lembrava que o nome dela era Sabrina, a mas oi, Sabrina. Sabrina. Beijo pra você, mulher. Mas foi Então, isso, gente. viajar é um desafio pra gente. É, Nunca é fácil. eu não tive boas A gente experiências a princípio, viu? O pessoal não entende muito o andador, aí quer já me pôr logo de cara na cadeira de roda, sabe? Achando que vai já quer sair me ajudar. levando pra algum lugar, né? Sem pedir Ou quer, tipo, autorização, carregar acontece. minhas malas, às vezes eu nem quero, porque eu não conheço a pessoa. Você tem um certo medo, assim. Tudo bem que é funcionário do aeroporto, mas para eu esquecer a minha mala, porque eu dei na mão de uma pessoa no aeroporto, é 2 palitos, sabe? Tipo, então eu fico Matheus é bem apreensivo. desconfiado, né, Maria? Bem Eu desconfiado. quero Bastante. cuidar das minhas coisas, eu mesmo carregar tudo e me virar, andar o que tiver que andar e pronto. A gente faz um esforço lá na hora e é isso, assim. Mas é um Gente, uma coisa que eu tô desafio. impressionada também, ó, que já é a segunda live que o Instagram não derruba. Porque o Instagram sempre derruba, né? A live com 1 hora. Já A gente já passou? vai em quanto tempo de live? Já! A gente iniciou a live, era 7 horas. Era 7 e um pouquinho, 7h04, 7h05. Já são 8h51. Tô louco, 2 horas de live, a gente fica falando, nem Eu ouviu, não. achando que tinha derrubado nada, gente. Ó, tamo aqui. Né? E eu esperando aqui o Instagram avisar, né? Que ele sempre avisa quando você tá fazendo live, quando tá dando 1 minuto, ele faz, falta 2 minutos pra encerrar a transmissão. E eu esperando aqui, aí eu fui olhar a hora, gente, faz 2 horas. Quero ver o pessoal no meu canal no YouTube, ver eles que lutem pra assistir a live. Nossa, assisti a live toda, 2 horas de live. Então, gente, vamos encerrar por aqui, né? Pra não ficar muito longo, que eu acho que o pessoal já vai dar um trabalho pra eles assistirem. Mas eu aguardo vocês na nossa próxima Ah, com live. certeza. Marcaremos Eu sobre gosto muito empreendedorismo, de. já fica aí. Exatamente, eu gosto muito de falar, eu acho que temos muito a conversar ainda. Eu acho super válido esse nosso encontro aí, futuro aí. Com certeza. Então, fica aí, fica marcado. Quem quiser já ir cobrando a gente também, né? Pra gente ir marcar um dia. A gente pode ver esse mês ainda no próximo, vocês que sabem, vocês que mandam, a gente organiza. Tudo bem. Então, gente, tchau. Obrigada a todos que estão assistindo. Obrigada a vocês dois novamente por terem aceito o convite. E quem for de São Paulo, não deixe de conferir os doces na brigadeiria do Matheus. Tchau, gente. Tchau, Tchau, Beijo. muito tchau, obrigada pelo beijo. convite, viu? Nada, beijo. Beijão.